Começamos agora o primeiro podcast da Up Mentoria. Esse podcast tem o título de O que não te contam sobre. Então, se tem esse título do que não te contam sobre, significa que hoje a gente vai fazer mais ou menos uma hora e meia de debate aqui, começando por cirurgia geral. E como o título é esse, várias coisas e alguns temas aqui que não contam, que a gente não conta por aí tão afora, abertamente, que a gente vai tocar aqui no assunto, pra gente debater absolutamente tudo nessa uma hora e meia de diversos temas aqui interessantes. Então, o que não te contou sobre hoje, começando com cirurgia geral, a gente chamou essas 3 pessoas aqui, que são pessoas que estão trilhando o caminho de sucesso na sua área, que além disso são meus amigos pessoais, então essa conversa daqui é uma conversa que a gente tem todo final de semana quando a gente sai aqui em São Paulo, é o que a gente vai expor aqui hoje. Então primeiro cada um vai se apresentar aqui, porque tem muita gente que não conhece eles 3, e depois disso a gente começa o fogo no parquinho para ver o que é que sai por aqui. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Luiz, eu sou recifense, nasci em Recife, morei boa parte da minha infância lá, e agora eu sou R2 de cirurgia geral da Santa Casa de São Paulo. É isso. Vamos seguir aí. Fala, galera. Eu sou Guilherme Amorim. Eu estudei com o Luiz na Universidade de Pernambuco. A gente terminou em 2021 e atualmente sou R2 de cirurgia geral do IANSP. Basicamente isso. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Sou residente de cirurgia geral da Rede Dó São Luís, São Paulo. Boa, depois de todo mundo se apresentar aqui, a gente começa com um tema... A cronologia, basicamente, aqui vai ser... A gente vai falar como se fosse a vida de uma pessoa. Então, a gente começa, primeiramente, antes de quando entrar na residência médica. O que é, primeiramente, os 4 primeiros anos de medicina e o que é que isso vão influenciar na preparação para a residência médica. E depois a gente adentra no tema de residência e depois mercado de trabalho. Então, vai ser, basicamente, essa tríplice. Então, começando, primeiramente, com o currículo. O que é que vocês acham que, tanto para a prova lá de Recife, que a maioria aqui é de Recife, nas provas lá do Nordeste, que são provas unificadas, para as provas aqui de São Paulo, se tem alguma diferença de currículo ou não, e se é interessante valorizar então, o currículo nesses 4 primeiros anos, se vale a pena para quem quiser fazer prova. São Paulo também Recife, se tem alguma diferença. Alguém quer começar aí? Eu, nos 4 primeiros anos, né, que você estava perguntando aí da faculdade, foi um período que eu, pelo menos, talvez eu não tivesse a mentalidade mais adequada para uma formação de currículo, um currículo mais robusto, assim, principalmente na parte de pesquisa. Eu dei muito valor a atividades práticas que me gerassem uma experiência maior dentro do curso, sabe? Fiz monitorias, tipo, por exemplo, de anatomia, mais virado para a área de cirurgia. Me dediquei bastante também a uma liga ali, o transplante de fígado, que me deu uma experiência prática também, assim, que eu considero que foi muito importante, tanto para a minha decisão do que fazer de residência, como eu vejo no meu começo da residência também, eu já cheguei com uma bagagem diferente. E assim, também, eu não sei se eu era o melhor exemplo, como eu falei, para a parte de pesquisa, pensando num currículo mais pesado, assim, mas talvez, inclusive, se hoje, olhando para trás, eu pudesse fazer algo diferente nesse tempo aí, talvez eu tivesse, inclusive, me dedicado mais a essa parte de pesquisa, de fazer publicações e, enfim. E tu sentiu muita diferença quando veio para cá e disputou assim com a galera daqui, se sentiu muita diferença a respeito disso? Se você tivesse publicação, seria mais fácil? Ou dá para passar tranquilo sem isso também, porque você é a prova disso? Assim, eu acho que praticamente todas as provas, isso aí, a parte do currículo, é 10%. O currículo é 10% da sua nota. E uma parte específica do seu currículo vai valer muito menos do que isso. Então, acho que, com certeza, teria sido mais fácil, porque seria uma pontuação a mais. Mas eu não acho que isso é um fator determinante. Perfeito. Eu acho que se você for muito bem nas provas, se você tiver outras coisas que enriqueçam o seu currículo, na maior parte dos serviços, para mim, dos maiores serviços aqui, você tem que fazer uma entrevista. Então, postura na entrevista, saber defender o seu currículo, por que você não fez isso, por que você fez aquilo. Eu acho que isso tem um valor tão importante quanto em alguns momentos, sabe? Do que se você tem alguma falha ou faltou alguma coisa no seu currículo especificamente. Perfeito. Agora, tem uma questão, por exemplo, o que é que vocês acham a respeito de... Lá em Recife, por exemplo, ou qualquer outro processo unificado, a questão é muito mais de um currículo tabelado, você faz o seu currículo, tem liga acadêmica, monitoria, sai uma nota ali X que você vai competir com essa nota. Agora, quando vem aqui para São Paulo, que você disse que tem entrevista, a questão de defender o currículo, tem algo interessante também a respeito de se você fizer alguns pontos subjetivos do currículo, que a banca pode achar melhor e não necessariamente dar uma pontuação maior do currículo, mas a sua entrevista vai ser melhor porque você tem esse ponto algo a mais subjetivo aqui na prova de São Paulo, concorda? Isso, exato. É exatamente isso que eu estava falando, assim, de você defender o seu currículo. Se você tem que entender muito bem o seu currículo. Você tem que saber quais são os seus pontos fortes e as suas defasagens no seu currículo. E aí,
num serviço, numa prova como em Recife, por exemplo, você vai ter mais dificuldade nas suas defasagens, mas num lugar que você possa defender o seu currículo, você pode compensar isso valorizando tudo que você fez. Perfeito. E vocês acham, a maioria, assim, tem uma tabela que quem vem pra cá, quem é de fora e vem fazer prova aqui em São Paulo, tem muito de todo mundo ser o basal ali, todo mundo, a maioria, né? Tem liga acadêmica, monitoria, etc. Vocês acham que tem alguma coisa aqui pra prova de São Paulo que é o pulo do gato que as bancas valorizam mais ou não? Talvez publicações de artigos, trabalhos em congressos internacionais, assim, em congressos nacionais. Pelo menos quando a gente fez prova, eu acho que esse era um dos pontos que traziam mais pontuações dentro de um currículo. E, de fato, são as coisas, assim, ao meu ver, mais difíceis de você fazer, porque requer um trabalho maior, você precisa se dedicar mais, você precisa ter alguém superior a você que já tenha trilhado esse caminho, que lhe dê um direcionamento, você pegar alguém que já tem alguma tese, você trabalhar em cima daquela tese, validar alguma coisa. Então, publicações, em geral, artigos científicos, de fato, com validação, eu acho que isso é o mais difícil do currículo. Assim como o Luiz, só puxando um pouquinho da tua pergunta também, a gente teve uma trajetória bem parecida na universidade. Fiz monitoria da anatomia, 4 semestres. A gente fez liga acadêmica de transplante de fígado, que deu uma experiência prática muito interessante. A gente conheceu serviços particulares. Então, assim, os 4 primeiros anos do curso de medicina, que você vai construir o seu currículo, eu acho que você tem que escutar um pouco o seu coração também, de você querer conhecer as áreas que tem dentro da medicina e você entender o que é que você gosta. Não é todo mundo que entra na faculdade de cara, eu já sei o que eu quero fazer. Então, você pode se aventurar em várias áreas, né? Monitorias, ligas, isso no final contam como pontuação. Vários processos seletivos, eles vão valorizar essas monitorias, essas ligas que você fez. Mas você acha que isso daí é o basal que todo mundo vai ter ou não? O que é que você vê em relação aos seus concorrentes? Todo mundo tem isso ou não? Eu acho que é fácil conseguir isso. É fácil. A maioria tem? A maioria tem. Tá. E o que é que seria um pulo do gato, assim, que você acha? Não é o diferencial. Liga, anatomia, eu acho Publicação que já é um diferencial. Eu acho que sim. Publicação é um diferencial. Eu acho que também depende do peso da sua publicação. Assim, você tem uma publicação de um pôster num congresso. Se você tiver 20 pôster no congresso hospital, não vale tanto. Se você tem eu acho que isso. Principalmente nesses lugares que não é... que é mais subjetivo. Os caras vão parar e vão analisar a sua publicação. E se for na sua área que você está fazendo... Ainda mais. Puxa mais. Os caras que vão avaliar a sua monitoria, especificamente, o seu hospital. Assim, em algumas entrevistas aqui, eu via perguntar sobre isso. Qual foi o hospital que você rodou? Perfeito. Para saber como foi a sua realmente experiência durante a sua formação. E não só o papel que está ali, tem um link de um artigo, algo nesse sentido. E aqui em São Paulo conta muito assim, publicação em uma revista de impacto. Porque quem é da USP, quem tem um grupo de pesquisa específico, consegue fazer essas publicações. Quem é de, normalmente, cidades menores assim, para conseguir publicar uma revista de impacto, vai ter muito mais dificuldade. Isso aí eles vão somando pontos para isso, né? Em questão do internato também. Ganha muita pontuação. Onde você fez o internato? Então, foi numa instituição que é reconhecida internacionalmente, algo do tipo que eles já vão puxando para saber se for uma grande instituição ou se é uma instituição que talvez para eles não seja tão relevante. Né? Perfeito. Agora, como é muito mais subjetivo também, tem a questão de que, o que eu vejo? O que eu via na época, assim? Que eu acho que cirurgia geral acontece a mesma coisa. A questão de que se a pessoa saiu de uma faculdade que não é tão reconhecida nem nada do tipo, independente do que seja, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, enfim, se aquela pessoa dali não é de uma faculdade que é formadora e mesmo assim conseguiu 3, 4 publicações, significa que aquela pessoa saiu da sua zona de conforto totalmente e ela tem que ser valorizada, ponto. Então, como é subjetivo, consegue muito bem. O cara já tem 30 anos de carreira, então o cara vai conseguir diferenciar quem saiu da sua zona de conforto ou não. E outra coisa que eu queria tocar, tem algo também que, isso pelo menos nas minhas entrevistas aconteceu, não sei se na de vocês, de que alguns de vocês fizeram estágio internacional também fora do Brasil aqui, não fez? Sim. E o que é que vocês acham? Alguém tocou na entrevista e acha que isso daí pode não contabilizar no currículo propriamente dito como pontuação, mas na entrevista em si, isso chama a atenção também. Você ter dentro da sua área um estágio internacional e trouxe isso para cá. Sem dúvida. Eu fiz estágio internacional nos Estados Unidos, fui para Nova York, para a Columbia University, e nenhum processo seletivo que eu fiz me pontuou por eu ter feito esse estágio internacional. Mas, de fato, é um ponto a
ser valorizado numa entrevista, onde você fala que você foi para fora, você teve que buscar aquilo, né? Normalmente você não tem esse contato com alguém que consiga lhe puxar de lá para fora. Então, quer dizer que você foi atrás daquilo, você disponibilizou recurso para aquilo. Então, de fato, é uma pessoa, pelo menos para o entrevistador ali, ele está vendo que é uma pessoa que está interessada, já tem uma visão mais global, com certeza, e isso diferencia na hora de entrevista. É onde entra a subjetividade. Não é só aquele, se você fez isso é 5 pontos, se você fez 2 vezes isso vai para 10 pontos. Não. É o que você consegue defender e mostrar... É o contexto todo. O que você fez ao longo da sua trajetória. Eu acho que isso é mais importante. Perfeito. De fato. E, enfim, é tranquilo fazer esses estágios internacionais? O que é que vocês conseguiram, assim, que viram amigos de vocês fazendo também, então é tranquilo? Ou normalmente o cara tem que conseguir... Normalmente é na marra. Mas é tranquilo de se... Porque muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é muito tranquilo, tranquilo entre aspas, assim, de conseguir. Eu acho, pelo menos, que é mais fácil do que muita gente diz. Muita gente nem tenta sair da sua zona de conforto para conseguir. E outra coisa, a questão do inglês, etc. Mas isso, pelo menos na minha experiência, acho que de vocês também, a pessoa desenrola lá na hora. Concorda? Tipo, tem a questão do inglês, você tem que saber, óbvio, mas ao mesmo tempo não é um bicho de 7 cabeças, está todo mundo ali aprendendo junto, todo mundo sabe que você é acadêmico e você está saindo da sua zona de conforto para fazer acontecer. Concorda? O que é que vocês acham que é para conseguir quais maneiras vocês acham que tem para conseguir esse estágio internacional? Eu acho que a maneira mais fácil assim, de conseguir um estágio internacional é via médico do seu próprio serviço, né? Você está numa instituição, na Universidade de Pernambuco, na Universidade Federal, com certeza tem vários staffs seu lá que têm amigos fora do país, então... Eu acho que esse é o melhor vínculo que tem, até porque muitas vezes é um grande amigo da pessoa que está no serviço da Inglaterra, dos Estados Unidos. Quando você chega lá, você já chega com bem olhado, né? A pessoa quer lhe ensinar, né? Uma pessoa que conhece já a outra pessoa, já passou pelo serviço, então acho que conta bastante. Mas fora isso também, acho que o Guilherme também não foi nem por uma pessoa que indicou ele. Foi pela própria internet mesmo, do presbitério, foi no Colômbia. Ele mandou e-mail lá e simplesmente foram receptivos, ele conseguiu ir para lá. Então, tem várias formas e é bem acessível mesmo. Acho que todo mundo que realmente quer ir, é só ir atrás que consegue. Assim, na minha experiência, realmente é um programa aberto. Eu tinha o interesse de ir para fora, procurei no Google mesmo programas que tem fora e você consegue encontrar facilmente. De fato, tem algumas nuances em qual programa você vai. Tem gente que vai muito para inglês médico, que eu já acho que é mais voltado para ensino de inglês aplicado à medicina. O que eu fui era um estágio de observership. Tem internship também que você pode ir quando você está no internato. Eu fui antes do internato. Eu acho que você já tem que estar num nível de inglês um pouco mais avançado, porque eles não vão passar para você termos médicos básicos lá, então você termina se perdendo numa rotina. No observership você viu muito que você acompanhava as passagens de casa e você tinha que passar, porque tem muito observership que é observer entre aspas, mas ao mesmo tempo o cara coloca a mão na massa lá e vai fazendo como se fosse um internato, etc. Mas no seu, entre aspas, você tinha que ter um nível para entender, mas para se expressar lá, te perguntavam alguma coisa também, alguma coisa do tipo ou não? Se eu não me disponibilizasse a interagir, eles também... Entendi. Esse é só um cara que veio do Brasil e ele não vai contribuir com nada. Mas por eu ter um nível de inglês já um pouco maior, eu tentava entrar nos rounds lá que tinham, nas conversas, nas discussões. Então, era pro meu crescimento isso. E eles viam que ele, tá entendendo alguma coisa, tá conseguindo falar alguma coisa, eles vão retribuir com algumas coisas também. No meu caso, foi bem complicado. Eu passei 6 meses assim, entre e-mails, tentando contato com o pessoal lá. Você precisa pagar. Normalmente esses negócios essas coisas não são de graça. Só que eu fiz sozinho. Então, eu não tive um direcionamento. Depois que eu fiz, eu passei para outras pessoas como era o passo a passo para você fazer. E essas pessoas, eu acredito que elas conseguiram bem mais fácil do que eu. Porque como eu dei já o pulo do gato. É por aqui. A carta na manga, como é que você fazia? Você manda e-mail para essa pessoa, você vai esperar ela responder, ela vai te mandar uma lista, você entra em contato. Então, assim, com esse direcionamento fica muito mais fácil. Eu até procurei, assim, empresas de intercâmbio e tal, e eles tinham mais esses cursos voltados para inglês médico, e não para esses cursos de observership, que são, acho que assim, observership e internship são um pouquinho mais avançados já, quando você realmente está com essa proposta de ir para fora. Ou seja, quem quer vir para São Paulo... Vale a pena. Numa entrevista assim, vale a pena. Se lhe perguntarem sobre isso, vai ser um pulo do gato. Sim. Eu também tive uma experiência fora assim. Foi uma forma diferente da de Guilherme, na verdade. A minha foi através da faculdade. Existem alguns programas dentro das faculdades, somente... Não, todas as faculdades. Principalmente lá em Recife, tem alguns que inclusive são mais fortes, tipo de FMSA
E, enfim, outras formas também de você fazer intercâmbio pela medicina, né? Eu fui para o Peru, fui para o hospital da Universidade Federal lá do Peru. E foi um mês de interno de cirurgia lá. Foi isso que eu tive. Interno mesmo? Interno. Eu rodava junto com os internos lá. Como se fosse alguém ali. Como se fosse um interno. Atendendo o paciente também, passando caso. Passando caso, eu via, assim, claro que eu não tava igual a eles lá, porque quando eu cheguei, eles já estavam rodando há, sei lá, um mês lá, passavam 2 meses, então eu tava meio que não conhecia nada do serviço, em espanhol, que, assim, eu domino mais ou menos só. Então, tive uma dificuldade inicial, mas, assim, foi uma experiência muito boa para isso, como até você já comentou aí anteriormente, e eu saí um pouco da zona de conforto e ter que se virar, e numa área que, assim, sempre foi do meu interesse. E sim, também, isso com certeza também foi algo que foi valorizado na minha entrevista. Talvez não tanto, não foi valorizado em Recife, por exemplo, que não existe esse ponto lá, mas aqui eu consegui trazer isso como algo mais positivo da minha formação, entende? E é isso, assim, foi de uma forma mais fácil do que a de Guilherme, porque não tive que ir atrás necessariamente dessa forma. Na própria faculdade, isso é oferecido muito pra gente. Em vários momentos tem vagas, você se candidata a vagas. Pela IFMSA ou pela própria faculdade? Eu fui pela IFMSA. Mas na faculdade... recebeu um cara, não foi? Ou não? Não, então, eu tive que receber um cara na minha casa. Ele ficou um mês lá e aí eu fui pra lá. Eu poderia até ficar na casa de um host, mas acabei não ficando. Aluguei um apartamento por lá. Mas é isso. Eu precisei basicamente receber alguém na minha casa por um mês. Perfeito. Então, quem quiser vir para São Paulo, vale a pena total, em questão subjetiva, tentar isso. E existem diversas formas de tentar. Não é a coisa mais simples do mundo, mas também não é algo completamente fora do comum. Todo mundo conseguiu. 3 formas diferentes. Eu fui mais por indicação para a Inglaterra, ele foi pela FMSA e ele foi simplesmente por e-mail, né? Perfeito. E todo mundo na área que já queria. Na área que queria. Ou seja, não é impossível de conseguir. Beleza. Agora, passamos pelos 4 primeiros anos e agora vamos entrar no internato. Em relação ao internato e preparação já de prova de residência médica, porque esse podcast é voltado para isso. O que é que vocês acham? Quem está no internato, assim, como é que ele deve conciliar da melhor forma no 5º e no 6º ano? Bom, eu acho que a prova de residência médica é algo que exige uma preparação muito grande, assim. Você não pode achar que, vou estudar ali, acompanhando junto com a faculdade. Não sei se isso já é meio óbvio para todo mundo que está se preparando a essa altura do campeonato. Mas, assim, eu acho que é importante frisar isso, de que não é, vou ali de boa e faço a prova no final do ano e vejo qual que é. Principalmente se você tiver interesse de passar em alguma instituição que é com alta concorrência, que, assim, tem muita gente querendo e as pessoas vão estar se preparando. Por algum momento, pelo menos, vai dar dedicação exclusiva para isso. No internato, eu acho que depende também do momento, né? Você, no 5º ano do internato, você vai dar uma importância para isso diferente do 6º ano. Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu acho que, assim, eu me preparei desde o início do 5º ano. Eu fiz medicurso. Eu acho que o aprendizado que eu tive com o medicurso nesses 2 anos aí que eu fiz, o aprendizado que eu tive nos outros 4 anos de faculdade não chegam nem aos pés, assim. É uma didática diferente, as nossas faculdades a gente sabe que não são... não tem não dão esse valor para os professores, enfim. E se toda a faculdade fosse boa, ninguém faria cursinho. Né? Exato, tem isso também. E assim, tem o lado também de que o cursinho, no final das contas, ele é focado para uma prova. Exatamente. A faculdade não é focada para uma prova, ela é focada para você aprender ali como lidar com o paciente, tem que conciliar um tempo de prática também, de pegar na mão, de ensinar como que faz técnicas, que o cursinho em si não ensina isso, a não ser que você fizer um curso específico para prova prática, que ainda assim ele também não ensina, ele ensina a passar na prova. Exato. É isso. Mas, queira ou não queira, se você está estudando ali os assuntos todos do cursinho, você vai estar estudando para a sua vida. Você vai ter um aprendizado que, assim, independe, né? Se eu estudei para a prova, não quer dizer que esse aprendizado não vai servir para a minha vida. Tem muita gente que fala isso. Eu já escutei muita gente falando isso. Não, aprendizado da prova, isso daí, você estudando para a prova, não necessariamente você é um excelente médico. Não quer dizer uma coisa com a outra, porque medicina é muito mais do que somente uma prova, muito mais do que somente conhecimento. Mas o cara que está estudando para a prova, com certeza o cara está... Mas isso serve não só para a prova de residência, para a prova da faculdade também. Com certeza. Você vai pensar quantas provas de faculdade você não estudou e não aprendeu nada. Só estudou para fazer aquela prova, passou a prova, você não sabe mais nada do que foi perguntado ali. Então, eu acho que assim... Esse foi uma polêmica que você já levantou no próprio Instagram da UP, que era se o estudo para o internato ele precisava ser diferente do estudo para residência médica. E, ao meu ver, isso não existe, né? Exatamente. O estudo para residência médica, você vai ver ali os assuntos principais, basais da medicina geral,
que é o que você vai ser o aplicado dia a lá dia, na prova de exatamente. residência. Então, você estudando para a prova de residência, você vai ver assuntos de clínica médica, você vai ver assuntos de ginecologia, obstetrícia, de cirurgia, de pediatria, coisas que às vezes sua faculdade é mais forte numa coisa e mais fraca em outra. E o cursinho, ele tem o conteúdo sedimentado completo ali, organizado, com aulas bem estruturadas, né, com questões para você treinar. Então, o estudo para residência, com certeza, me transformou num médico mais capacitado. Se eu não tivesse feito cursinho, tivesse, eu preciso ganhar dinheiro depois que eu me formar, então não estou pensando em residência agora. Vou aproveitar o meu internato aqui, rodar nos rodízios que eu tenho aqui, aproveitar o que a universidade tem para me oferecer, e depois eu penso em estudar. Com certeza eu teria me formado, menos capacitado e com menos desenvoltura para enfrentar o mercado de trabalho. Perfeito, exatamente isso. Mas assim, eu acho que também vale a pena a gente, assim, dar a importância do internato em si, né? Assim, teve muita coisa que eu estudei no internato que não foi necessariamente da residência. E que coisas que eu percebo que hoje o aprendizado foi mais bem sedimentado. Pacientes mais raros, uma doença mais diferente que você tem que estudar. Se você está no internato, principalmente, eu acho que se você está numa área que você tem uma oportunidade de ter contato com pacientes, de ter o valor da sua discussão, a sua opinião é importante no serviço, eu acho que é importante você estudar para isso também. Porque isso vai gerar tanto no aprendizado para você, na sua responsabilidade com o paciente, como lidar numa situação dessa de hospital, vai preparar você para a própria residência, não só para a prova de residência, mas para a própria residência. E também gera um aprendizado que é um aprendizado diferente. Você vai lembrar desse caso lá na frente depois. Perfeito. Isso sem dúvida, assim. E isso Agora, fala... se você está falando que eu também tenho que estudar os casos do internato, etc., a pergunta é como é que você vai conciliar isso em relação à residência médica? Sim, é isso. Assim, eu acho que em alguns momentos isso é mais fácil, em outros é mais difícil. No 5º ano, não tenho dúvida que eu consegui fazer isso melhor. Até porque no 5º ano talvez eu não tenha me preparado da melhor forma para a prova de residência. Eu não fazia tantas questões, eu mais assistia as aulas, até porque assim, era algo para sedimentar melhor o conhecimento na minha cabeça. Eu tentava fazer questões, às vezes não ia tão para frente, não era tão estimulado a isso, também não estava tão bem orientado, talvez. E eu também procurava dar valor a esses pacientes que eu estava ali, que eu achava interessante, que assim, gerava alguma discussão para mim, alguma dúvida para mim durante o internato, eu não deixava essa dúvida passar. E aí, chegou no 6º ano, e aí? E aí no 6º ano, assim, eu tive uma vantagem de terminar minha faculdade em junho. Então, eu tive 6 meses de dedicação praticamente exclusiva para a residência médica. Para a prova de residência, né, eu trabalhei pouco nesse período. Eu realmente dei uma importância assim, grande para o estudo, para a preparação. Mas minha preparação começou no começo do ano. No começo do ano, eu já foquei, sabia que era assim, eu queria tirar esse ano para passar de qualquer forma. E assim, talvez em alguns momentos eu tenha deixado o estudo do internato um pouco de lado. Que não necessariamente tem certo ou errado para isso. Exato, mas assim... Da pessoa. Exato, mas também, por exemplo, foram alguns rodízios do internato que eu tive ali que foram um pouco mais tranquilos, acabou conciliando com isso também. Em outros, que, por exemplo, quando eu rodei cirurgia no internato, consegui conciliar isso bem, consegui acompanhar, de certa forma, o estudo da residência e também, assim, dar o devido valor ao próprio internato, estar lá quando eu estivesse lá, não tentar dar um migué para sair mais cedo todo dia. Porque, assim, eu acho que é isso. Assim, a nossa preparação para a prova é importante, mas a preparação para a residência como um todo, né? Para ser um residente depois também. Perfeito. O que é que vocês acham? Tem diferença de preparação do 5º e do 6º ano? Para vocês tem diferença? Tem. E como é que faz para conciliar no internato? No 5º e no 6º. No internato, como o Luiz falou, é mais tranquilo. Acho que todo mundo concorda com isso. É mais tranquilo mesmo. Mas e aí, no 6º ano de preparação, realmente a prova tá batendo na porta no final do ano, e aí? O que é que vocês acham? O 6º, realmente, se você tiver atrasado para o cursinho, não tem o que fazer, né? Você vai ter que focar no cursinho. Mas no 5º ano, é o que o Luiz falou, velho. Tipo, a gente cumpriu o cursinho, com certeza, mas não tinha um prazo para acabar, né? Porque a nossa prova era só no outro ano. Então, se a gente não acabasse esse mês esse conteúdo, podia ficar atrasado. Vou estudar as coisas no internato, depois eu vou atrás para conseguir completar. Mas quando chega no ano do cursinho, você sabe que se você começar a engatear, atrasar, você não vai dar conta no final do ano. E, infelizmente, você tem que dar conta daquele conteúdo. Não existe a opção de você deixar de estudar algum assunto. Porque aquele assunto vai cair na prova. Quando você não estuda, você cai. É bronca. Eu confesso que eu dediquei pouco ao estudo do internato, propriamente dito, e focava mais na residência. E não tem certo ou errado nisso. Não tem certo ou errado, né? Mas assim, acho que no 5º ano, você, de fato, estuda, principalmente o principal cursinho, o médico curso, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Ele tem uma proposta didática que
ao meu ver, é muito interessante, né? Que é no primeiro ano, realmente, é um conteúdo extenso, de você realmente sedimentar aquele conteúdo, ver aulas longas, ler apostilas. Eu era um cara que li todas as apostilas, né? Acho que alguém que prepare para a residência aqui vai me matar, que eu estou dizendo isso, mas era o que funcionava para mim. Então, eu achava interessante ver as aulas, ler todas as apostilas, principalmente no quinto ano, porque era o ano que eu não ia precisar fazer a prova, então eu não foquei tanto em questões no quinto ano. Acho até que isso pode ter me prejudicado um pouco. Eu conheço pessoas que focaram em questões já no quinto ano e, de fato, para você fazer uma prova no final do ano, no final do outro ano, quem já começou antes já sai na frente. Mas eu acho que eu ainda estava me preparando não tanto para a prova, mas como para a vida também. Então, ler aquele conteúdo todo me fazia se sentir bem. Eu estava progredindo. Então, no primeiro ano, no quinto ano, eu foquei mais em leitura de conteúdo, sedimentação, e no último ano, de fato, eu acho que eu deixei um pouco o internato de lado, até porque a gente estava no período de pandemia. O internato lá na faculdade, ele é interessante porque a gente meio que roda tudo que rodou no primeiro ano, a gente roda igual no segundo ano. Então, já eram coisas que eu já tinha passado, já tinha mais uma ambientação com o serviço, já sabia o que eu ia passar. Então, de fato, eu foquei mais na residência. 6 meses, igual a Luiz, a gente terminou no meio do ano. E do meio pro final, aí é intensivão. Entendi. Exato. Aproveitando que o Guilherme estava falando aí de preparação, assim, para a prova mesmo, tipo, o que ele fez e com metodologia do que ele estudou e vamos tal. lá, vamos para metodologia. Assim, eu concordo completamente com ele de que talvez se eu tivesse dado mais importância a fazer questão no primeiro ano, isso teria sido muito melhor. E eu acho que outra coisa também que me ajudou muito, que eu comecei a fazer no 6º ano e que me deu, assim, outra visão sobre a preparação para a prova, foi fazer prova na íntegra, assim. Era algo que eu também não sei, cada um vai ter sua metodologia, mas era algo que me ajudava muito. Eu coloquei a meta na minha cabeça de que faria uma prova por semana. Separei todas as bancas que eu queria fazer, que eu pretendia fazer prova. Peguei todas as provas dos últimos, 5, 6 anos, coloquei lá. Cada semana eu fazia uma prova e, mais importante até do que fazer a prova, eu achava, porque dá o tempo de você saber como que é a prova mesmo, de ter que se virar com questão, o cansaço, tudo. Você organizar seu tempo, o nervosismo e tal, era de corrigir a prova depois. Corrigir a prova depois era algo que, assim, me dava uma outra visão de tudo, assim. Você entender como que funciona a prova daquela instituição. Isso... E vocês já sabiam as provas que iam prestar desde o início do 6º ano? Já tinham colocado isso na cabeça de vocês? Eu coloquei. No começo do ano, quando eu fui me preparar assim, eu coloquei na minha cabeça, quais são as provas que eu quero fazer, fui atrás, conversei com... Mas não necessariamente você estudou de uma forma diferente, porque ia prestar 5, 6 provas. Não, eu estudei, eu fiz o médio curso, tentei acompanhar da melhor forma possível, também... Assim, acabou... Tenho certeza que isso aconteceu. Não vou lembrar exatamente agora, mas teve talvez aula que eu não conseguia assistir toda, atrasei em algum momento, mas eu tentava compensar de outras formas. Fazia direto para a questão, tentava dar uma olhada no assunto. Tinha vontade de todos os assuntos eu já ter estudado no 5º ano, então, alguns eu tinha mais facilidade, via mais rápido, passava mais direto. Principalmente no final do ano eu percebi que eu ganhei essa inteligência de otimizar o meu tempo. Assim, essa aula aqui não tem para que eu assistir uma aula de 6 horas se é um assunto que eu já tenho mais ou menos a noção. Vou começar a fazer questão. Eu já fiz muita questão desse assunto aqui antes, porque estava fazendo prova, eu sei mais ou menos o que cai e focar mais nisso, sabe? Mas assim, isso não foi de cara. E assim, também tem um lado bom de eu ter assistido a todas as aulas todas, porque assim, eu acho que o assunto que você vê a aula 2 vezes, você sedimenta ele melhor ainda. Inclusive, você tem até uma sacada diferente. Mas sim, sem dúvida, assim, eu acho que o maior diferencial foi no 6º ano eu fazer bastante questão, assim, eu tentava... Qual foi a metodologia de cada um aqui que fez para passar? Assim, eu gostava muito de assistir aula. No começo, eu comecei lendo as apostilas todinho. Eu comecei a atrasar muito, porque eu demoro muito para ler as apostilas. Então, eu fiquei uma época só fazendo simulado, fazendo as provas antigas, fazendo questão. Questão eu sempre gostei muito de fazer. Então, quando eu estava no internato, eu fazia umas 50 questões, 100 questões durante o rodízio do internato, assim, quando estava aguardando o paciente. E, fora isso, veio muita aula. Eu via todas as aulas e quando chegou o intensivão do médio curso, eu fiz o intensivão do médio curso. Como eu não tinha tanta paciência para ler tudo, porque ia demorar muito, eu ficava revendo a mesma aula do intensivão do médio curso. Eu acho que durante a época das minhas provas assim, cada aula eu vi pelo menos umas 20 vezes. Eu botava 2.0, eu já sabia tudo que ele falava assim na ordem certinha. Então, para você acha que o intensivão valeu a pena? Valeu a pena, porque eu repeti a mesma informação. Então, tudo que tinha ali naquele intensivão... Então, você assistia a aula e depois questão. Isso. No 5º ano você disse que começou a tentar ler todas as apostilas, no 6º você tentou de novo ou não? Comecei tentando no começo do ano, aí eu vi que eu estava atrasando muito, aí eu disse... Então foi aula e questão, basicamente. Realmente, e depois no final do ano, aula, intensivão. questão e prova antiga, que eu comecei mais a fazer mesmo a prova antiga no final, assim.
No começo eu fazia, só que eu fazia num espaço maior. E no final questão- eu percebi que eu tinha que fazer tudo para saber o que cai. Que você vai vendo nas instituições de São Paulo, repete muito questão. Perfeito. Então, repete questão, é uma questão muito parecida. Então, você já tendo feito a questão antes, quando você lê, já vai de cara. E tinha um número mágico de quantidade de questões que tu fazia por semana, assim ou não? Não, mas eu, assim, questão eu fazia muito, velho. Porque eu gostava, Mas na diga o verdade. número aí que você acha que é o Não mínimo. tinha a mínima ideia, assim, quando você fazia. Aí você sentia do médico curso, pô. É porque eu gostava mesmo de fazer, sabe? Tipo, eu não... Eu também não colocava Ficava número assim, brincando não. fazendo questão. Eu gostava muito mesmo, assim, da plataforma de questões do Medicurso. Era o que me atraía muito, assim. Você poder selecionar quais instituições você quer, tipo, quantidade de questões, os anos que você quer. Então, velho, eu tinha as minhas bancas lá que eu ia saber que eu ia fazer prova, que eu fiz todo no final do ano. Tem as provas que são RIMANs, né? Que tem questões que são parecidas, são similares. E é sempre bom você também fazer provas de outras instituições, que não só as que você vai fazer a prova, porque todo ano tem questão nova em toda instituição. E as questões novas para essa instituição, vai ver, são questões antigas de outra instituição. E todo ano repete isso. Exato. Exatamente. Então, assim, eu sempre fazia... Eu tentava colocar, quando fosse selecionar um assunto, eu não ia direto nas 60 questões do Medicurso. Eu selecionava as minhas questões. Mas você não fazia as 60 primeiras. Eu não fazia 60 Beleza, primeiras. então já temos uma discordância aqui de dois que Eu chegaram fazia lá. também, 60 primeiras. Você fazia. Eu fazia. Eu não fazia. Você também. fazia a primeira. Ah, beleza. E aí selecionava- Luiz já não fazia e já ia direto para as Eu fazia instituições que você direto para queria. instituições e ia direto. E assim, e não tinha número, velho. Tipo assim, era Nem o número mínimo. Não tinha número mínimo. Tipo, eu fazia, assim, eu tinha a minha... o meu foco, eu todo dia eu estudava, eu tinha, tipo, sabia que esse era o meu foco principal, principalmente no final dos 6 últimos meses que eu não estava mais no internato. Eu trabalhei pouco, então assim, eu fazia questão o tempo todo. Mas assim, porque muita gente vai pensar, não tem um número mínimo e tal, mas o cara pensa, tem muita gente aí assistindo que vai pensar, mas ele fez 80 questões e também não é assim. Não, Número mínimo, o que é que Não. você acha? O que é? não, velho, não sei, eu acho que depende do tema. Eu acho que é isso assim também. Você não pode achar que um tema você tem que fazer 60 questões e outro tema você tem que fazer a mesma 60 questões. Tem temas que são muito mais importantes. E foi uma coisa que, assim, me ajudou muito, é que quando eu ia fazer essas questões depois, eu sempre deixava do meu lado, quando eu estava fazendo as questões, um papelzinho que eu ia enumerando quantas questões de cada instituição que eu ia fazer prova tinham saído ali. Entendi. Que aí eu conseguia ver qual que era o perfil de cada prova. Perfeito. Tipo assim, por exemplo, eu estava estudando um tema, sei lá, fala um Hérnia. tema aí, hernia inguinal, hérnias. E aí eu via lá que eu sempre ia fazendo questão de hérnias com todas as instituições e eu deixava do meu lado. Quando eu via lá, foi uma prova da CESP-E. Aí botava um tracinho. Essa aqui é do HC. Essa aqui eu fui fazendo isso. E aí, quando eu terminava as provas... Você já tinha a estatística ali. Eu sabia ali na minha mão. Talvez tenha outras formas de você conseguir essa estatística também, mas assim, isso me ajudava porque deixava algo muito visual. E eu ia sentindo enquanto eu estava estudando. Perfeito. Sabe? Então eu via que às vezes tinham temas que eu tinha poucas questões de cada uma das instituições. Quando eu selecionava lá os últimos 5, 6, 8 anos, eu via que tinha poucas questões nessas instituições, então eu sabia, tipo assim, eu fazia o máximo de questão que eu podia, mas eu sabia que tinha outro assunto que tinha muito mais questões das instituições que eu sabia que eu teria que valorizar muito mais para a prova. Porque todos os assuntos não têm o mesmo peso. Isso Perfeito. é completamente conhecido por todo mundo. E aí, Rodrigo estudou aula no sexto ano, basicamente, tentou ler as apostilas, depois aula e questão e depois intensivão. E o seu foi como? Então, eu No sexto. No sexto no ano. sexto ano, assim, era desse jeito, assim, eu tentava assistir as aulas, tentava dar importância para as aulas, mas eu foquei mais em questão também. Era mais em questão e em fazer prova. Eu sempre tirava um tempo para fazer prova e algo que me ajudou também, assim, minha namorada estava se preparando junto comigo e a gente fazia prova juntos, então a gente criava um ambiente de prova ali mesmo, assim, tipo, fechava a porta, trancava, tal, tudo em silêncio. Tipo, não podia ficar de conversinha, não sei o que, pegar celular, não podia e tal, porque eu acho que isso é algo que valoriza. Às vezes é uma dificuldade grande você fazer um simulado, você tá na sua casa, no seu ambiente, o celular tá ali, dá uma descansada, sei lá, sai pra lanchar, vai no banheiro mais vezes. E a gente, tipo, ficava meio nessa um com o outro, assim, sabe? E também tinha o lado bom de a gente poder depois corrigir a prova junto. De, tipo, ter esse pulo do gato, talvez, que você percebeu essa prova aqui teve muito isso, velho. Tu percebeu isso aqui e tal, essa questão teve aquilo lá do outro. E assim, e outra pessoa falando isso com você, pelo menos pra mim, me ajudava muito. Com certeza. Eu acho que são dois pontos muito importantes aí que também influenciaram muito na minha preparação. O primeiro ponto foi criar esse hábito de fazer provas, criar um ambiente de prova, né? Ao longo do sexto ano, eu me programava quais eram as instituições que eu ia prestar a prova e de 15 em 15 dias eu pegava um final de semana ou uma sexta que eu não trabalhava de tarde, por exemplo, o serviço era só de manhã, e aí eu
almoçava, dormia, dava meu cochilo e acordava. E aí, não, agora eu vou ver quanto tempo essa instituição pede na prova dela. Vou sentar aqui, vou avisar todo mundo da minha casa, ó, tô fazendo prova. E desligar o celular, só colocava o cronômetro lá, copinho de água. E passava lá, 4 horas e meia, 5 horas, fazendo a prova. Às vezes eu corrigia depois, às vezes só via o gabarito, porque também já estava cansado. Mas criar esse hábito de você se colocar num ambiente de prova é muito importante que você faça isso já desde o começo. E porque no dia lá vai ser exatamente igual. É muito parecido no dia. Se você já está preparado, eu fiz prova em Ribeirão Preto, fiz prova aqui em São Paulo. Então, assim, várias instituições diferentes. Eu me sentia como se estivesse na minha casa lá fazendo junto. E na banca ali é você e a banca e esquece o cara que tá do lado. Do seu lado. Ali, isso. E outra coisa que você falou, que também teve junto com sua namorada, eu também tive um colega meu que no final, assim, a gente se juntou, eu ia pra casa dele, ele ia pra minha casa e a gente fazia um intensivão direcionado para as provas que a gente ia prestar. Então, eu estudava os assuntos para aquela prova. Eu fiz não necessariamente o intensivão do próprio cursinho. Vocês pegavam os temas da cabeça de vocês. O intensivão que eu fiz foi o da Medway. Eu fiz o intensivão do Med Curso também e fiz o intensivão da Medway também. Aquele intensivo São Paulo. Para quem não conhece, o momento ali era bala para todo lado. Mas fiz eu acho que o intensivão da Medway, ele é um pouquinho mais direcionado aqui para as provas de São Paulo. Eles abordam temas recorrentes, eles abordam os bizus. E valeu a pena para você. Valeu, com certeza. Eu acho que toda ajuda é válida, mas de fato o intensivão e a ajuda de alguém. E esse ambiente de prova, assim, eles foram determinantes para a minha aprovação. E a sua preparação do sexto ano foi como? A aula, como é que foi? Eu vi o MED todo, que eram aulas mais curtas, né? Passei a focar mais em questões. Mas li a apostila ou não? A apostila também. Então chegamos outro consenso aqui, também. Tinha 3 pessoas que passaram e 2 ficaram questão muito mais. O Rodrigo, muito intensivão também, ele valorizou bem o intensivão e Guilherme leu todas as apostilas ainda assim no sexto ano de questão. Beleza. Eu usava a apostila mais como uma forma ali de pesquisa, assim, sabe? Eu sabia mais ou menos onde é que estavam as coisas e, pô, se eu tô fazendo questão, quero esse assunto aqui dar pô, tô errando muito, enfim, então ficou alguma dúvida numa questão ali. Outra coisa que me ajudava muito é isso, né? Fazer questão, que é valioso a gente reforçar aqui também, quem tá falando muito de fazer questão, é corrigir questão também, né? Tipo, você fazer questão e ver correção de questão. Claro, se a pessoa estuda por questão, tem que saber, tem que estudar direito. Isso, não, só pra gente saber. Mas é isso, assim. E nesse momento de você tá vendo a correção da questão, aí sim eu partia pra apostila, pra minhas anotações da aula, enfim, até se tem umas aulas de tipo que eles fazem de revisão, assim, dos assuntos, isso ajudava também. Mas é isso, o que o Guilherme estava falando também da preparação, fazendo prova, do ambiente de prova, assim. Outra coisa que me ajudou, que eu achei que foi bom também, era você estudar edital. Eu via muito edital de prova quando eu ia fazer prova. Porque eu tinha que ver quantas questões que eram, como que funcionava. Isso aqui são 100 questões, essas são 120. Beleza, então vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto agora. Quais foram as provas que vocês prestaram aqui em São Paulo e por que vocês vieram? Primeiro, por que vocês vieram em São Paulo, depois a gente chega nas provas. Então, a escolha de vir para São Paulo foi uma escolha que assim, eu desde o começo da faculdade, eu já tinha um pouco de vontade de vir para cá. Minha mãe mora aqui em São Paulo, eu já morei aqui em São Paulo quando eu era mais novo, então, tipo, eu já tinha essa relação com a cidade. Minha mãe mora aqui até hoje, tem uma irmã mais nova que mora aqui também. E assim, desde quando eu fui fazer vestibular para medicina, vim para São Paulo, foi uma opção, mas naquele momento eu acabei não me preparando, não fiz prova, fui para Recife. Então já era uma opção? Há 6 anos já era uma opção? Já era uma opção. Não vim naquele momento, minha mãe não estava morando aqui na época, assim, eu era muito novo, era uma decisão um pouco mais difícil, não me preparei durante o ano, eu terminei o colégio em Natal, então não tive a preparação adequada para isso. Acabei indo para Recife depois. E aí, durante a faculdade, eu tive contato com os serviços de cirurgia lá de Recife. E, inclusive, enquanto estava em algum desses serviços, eu tive contato com alguns preceptores que tiveram experiências aqui, ou que fizeram residência, ou que fizeram alguma especialização por aqui, tiveram alguma passagem por aqui. E sempre eu perguntava para eles como que era, me fala mais aí sobre o serviço, não sei o quê. E assim, sempre me interessou muito. Fui atrás de gente que acabou fazendo prova aqui, fazia prova por aqui também. E todo mundo que você perguntava aí valorizava? Assim, o pessoal, pelo menos, eu sempre perguntava tanto o lado positivo quanto o lado negativo, assim, sabe? Não só porque é fácil você só falar o bom. Mas eu acho que para quem vem de fora, você tem que saber tudo. Tem que saber os perrengues que você vai passar, quais são as dificuldades do serviço. E é isso que eu queria saber também. Porque lá em Recife eu tinha contato com isso. Eu sabia quais eram o lado positivo e o lado negativo de cada um dos serviços. Perfeito. E os programas de residência daqui me atraíam mais do que os programas de lá. Isso, assim, foi algo que eu percebi. Assim que eu percebi, eu tomei a decisão de vir para cá. Mas você viu o que, assim, especificamente? O que é que tu via, assim? Me atrai mais por conta disso. Então, uma coisa que me atraía muito aqui é um equilíbrio muito bom, principalmente de algumas instituições, assim, de você ter um serviço de grande porte,
que tem um volume grande de paciente, que tem um centro de emergência grande, enfim, e que você também tem contato com muitas especialidades dentro do hospital, sabe? Então, assim, você tem... Eu achava, pelo menos particularmente assim, que como eu não tinha definido qual especialidade eu queria fazer, eu queria passar por uma residência que me desse contato com muitas especialidades e num nível bom. Beleza. E, assim, os programas que eu via lá, comparando com os daqui, eu via que os daqui podiam me oferecer mais isso. Entende? Assim, serviços grandes com várias especialidades boas dentro. Entende? Que são muito valorizados, serviços já bem estruturados, já muito antigos, com gente que está lá há muito tempo fazendo aquilo ali acontecer. E lá em Recife eu via que tinha uns serviços bons também, temos serviços bons em Recife, mas que eu sentia falta disso, de ser um serviço completo em todas as áreas. A gente conecta. Isso. Tal coisa é melhor em tal serviço, tal coisa é melhor naquele serviço. Então se você quer fazer tal coisa, é melhor você ficar ali. Tem muito isso. Então, assim, e eu não tinha essa ideia. Eu não tinha essa noção já. Já entrei na geral querendo fazer uma especialidade. Eu queria uma formação boa e eu acho que vim para cá também tem esse lado da minha família. E também tem um lado que, até o que a gente estava comentando, de sair um pouco da zona de conforto, né? De você ir para um lugar que você não conhece ninguém, que você talvez vai ser o único da sua cidade. Você não, assim, chega sem nenhuma fama, né? Sem nenhuma história por trás. E ali você tem que se provar. E é onde você tem que se provar. Você tem que mostrar o seu trabalho, mostrar tipo, a sua disposição. E aí você vai fazer a sua formação ali, sabe? E aí, para mim, era me aproveitando de tudo isso que os serviços daqui, a maioria deles, podiam me oferecer. Perfeito. Vocês têm alguma coisa a acrescentar ou não? Eu acho que um ponto positivo aqui em São Paulo, o volume cirúrgico. Eu acho que, por ser centro de referência aqui, todos os hospitais aqui que a gente faz, o volume cirúrgico é absurdo. Em Recife, a gente pesava muito nessa questão de centro cirúrgico, tudo, para poder sair cirurgia, tudo. Eu acho que é um peso. E questão de corpo clínico também. Acho que os serviços que a gente está são os serviços que tem cirurgião que são referência na área. Então, quando você vai para o congresso, exatamente a pessoa que está ensinando é a pessoa que está ensinando no congresso. Eu acho que isso aí é uma coisa que conta bastante, assim. Mas em Recife também tem grandes instituições lá que conseguem suprir bastante a necessidade de todo mundo. Sem dúvida. Aí varia muito de pessoa a pessoa, perfil para perfil, né? Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Ou... Não, a minha escolha de vir para São Paulo foi uma escolha pessoal, inicialmente, né? Eu queria sair da minha zona de conforto, sair de casa, morar fora. Eu queria enfrentar essa dificuldade. Eu acho que isso seria engrandecedor para mim. E nenhum arrependimento até agora. De fato, foi e continua sendo engrandecedor para mim. E bateu a expectativa de todo mundo aqui, Sim. de ter vindo. Eu achava que era mais leve. Eu achava que era. Mas assim, na questão profissional, eu acho que São Paulo tem instituições, como o Luiz falou aí, mais bem consolidadas. Você tem dentro daquele... Se você passar em um X ou Y, você vai ter tudo ali dentro. Eu vejo o Recife um pouco desconexo. Esse serviço, né? Serviço que funciona no canto, você tem que regular para outro, né? Não tem aquela especialidade, aquela sub naquele hospital. Então você termina ou tendo pouco contato durante a sua vivência lá na residência, ou você precisa rodar fora, rodar externo. E eu não acho que seja a mesma coisa. Eu já fui residente externo aqui, não é a mesma coisa você ter aquilo integrado ao seu serviço. Você poder contar com aquela especialidade para trazer para o seu paciente. O seu paciente ali da geral, você poder chamar, talvez assim, um vascular, um auro, uma cabeça de pescoço, uma plástica para entrar na cirurgia com você. E resolve a vida ali do paciente. Pois então, por ser assim, nós fazemos residência em serviços terciários de grande porte, onde a gente é a última linha, a gente consegue absorver isso dentro da própria instituição. Perfeito. Bate lá e para lá, entendeu? Você não perde contato com o paciente. Por isso que eu acho que é mais pesado do que normalmente se habitua-se a ser. Perfeito. Entendeu? Vocês fizeram quantas provas aqui em São Paulo? Primeiro, vocês fizeram prova em Pernambuco ou não? Sim, eu fiz para Pernambuco. Tu fez? Não, acho que não, né? Tu fez, Eu fiz. Fez também, beleza. Mas mesmo assim, a prioridade era vir para São Paulo, se passar São Paulo, que foi o que aconteceu. Beleza. Sim. Vocês dois passaram na SES também, não foi? Sim. Tranquilo, beleza. A preparação, vocês falaram agora que a preparação foi semelhante. Então, você focou em algumas provas fazendo prova ao longo do ano, mas não necessariamente você se preparou, vou me preparar só para São Paulo, porque você ia fazer a SESPE também e passou nas duas. Vocês fizeram quantas provas aqui em São Paulo? Acho que eu fiz 5 ou 6. Eu fiz USP Ribeirão Preto, USP São Paulo, Unifesp, IANSP, Santa Casa e Unifesp. Não, falei Unifesp, né?
Foram 5, então. Beleza. Tem um número mágico assim que vocês acham? O que é que não é muito, o que é pouco? Eu acho que isso vai de cada um. Eu, por exemplo, me organizei e como eu já estava mais com a caixa de fazer prova, eu consegui fazer 5, 6 provas. Foi e não pesado. se cansou? Não, foi pesado, com certeza. Foi pesado, mas eu aguentei. Eu comecei a fazer prova em outubro, terminei de fazer prova em janeiro. Então, assim, foram 3 meses de viagens, múltiplas viagens para São Paulo, para fazer as provas. A gente pegou um apartamento aqui, eu e um amigo meu, a gente passava, sei lá, 15, 20 dias aqui, fazia uma prova no final de semana, depois passava a semana toda estudando para a prova que ia ser no final de semana. A gente passou por isso na Agora, preparação. tem uma coisa interessante disso também, é porque sai da zona de conforto e tá todo mundo junto ali. A gente vem junto de Recife, todo mundo faz a prova e vai debater depois junto. Total. É legal. É legal, virou algo legal também. Nós falamos, melhor a gente sair da prova e todo mundo se juntar ali. E quando você faz mais provas, você passa por isso mais vezes. Exatamente. Então, de certa forma, é divertido. Você se coloca a prova ali e o principal para mim é que você aumenta as suas chances de passar. Perfeito. Eu vejo muita gente assim que passou o ano todo ali e só vai fazer uma prova. Uma prova ali que era uma concorrência de 1 para 50, 1 para 60. Então, que não significa que aquela dela pessoa é ruim. É ruim, mas assim, puramente por prova. ela não Prova está aumentando a chance dela de passar. Entendeu? Então, fazer muita prova, lógico, você tem que selecionar, né? Eu selecionei as provas que eu queria fazer, porque eu também não queria passar... vou para São Paulo para estudar em, sei lá, uma cidade muito longe que o pessoal não ia me agradar. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que se você conseguir conciliar isso e tem instituição suficiente para você conseguir conciliar isso aqui... O número 5 para você foi ok. 5 provas foi justo. Foi justo. Dava para fazer mais, você acha? Dava não, porque eu perdi prova. Eu tive que escolher, mas por exemplo... É porque bateu data ou porque você estava cansado? Não, choca a data. Eu escolhi Ribeirão Preto e Einstein e fui Tudo fazer bem, mas se Ribeirão não Preto. chocasse data, dava para fazer 6, 7, assim. Você achava? Acho que dá. Beleza, o que é que tu acha? Eu fiz 5 provas também. Acho que só não fiz o USP Ribeirão, mas eu fiz a Ribeirão, Unicamp. mas tu fez? Eu Eu não falei Unicamp Unicamp, também, né? são 6, então eu não falei Unicamp. Isso. A fatídica prova da Unicamp. E, assim, eu acho que eu concordo completamente com o que vocês estavam falando aí, de que o máximo de prova que você puder fazer vai aumentar suas chances. E eu acho que, eu ainda vou ler assim, eu acho que quanto mais provas você faz, mais preparado para a prova você tá também. A gente fala que você fazer um ambiente de prova em casa, lá na hora vai ser muito parecido. Realmente é muito parecido, mas eu acho que tem algumas nuances que são diferentes. Assim, a gente não pode negar isso. Que na hora da prova, na hora mesmo do vamos ver, bate um nervosismo diferente, mesmo você estando preparado, sabendo que você estudou, você tendo treinado aquilo ali muitas vezes. E quando você faz 5, 6 provas, no final você vai para a prova como se estivesse indo para... mais uma. É isso. Assim, você tira muito o peso da prova, sabe? E você já falou, a pessoa passou o ano inteiro estudando, se preparando muito bem, estudando, fazendo questões, indo bem, aprendendo muito bem o assunto, muito bem preparado, no final para fazer uma prova só. E prova é isso. Teve aí, a prova da Unicamp, quantas vezes a SES não tem uma prova muito louca, assim, que as pessoas que realmente se prepararam ficam para trás por motivos mais esdrúxulos possíveis. E eu acho que você poder fazer mais de uma prova, fazer o máximo de provas que você puder, é muito interessante por isso. Porque, primeiro, você tira o peso da prova, de, é aqui que eu vou decidir, essa é a minha única chance, não sei o quê. Eu acho que isso é uma coisa que pode reverberar muito negativamente na cabeça da pessoa na hora da prova. E prova é muito cabeça. Você está bem ali, você está à vontade, confortável, vendo a prova ali. Porque, assim, a preparação é a mesma que vai servir para todas as provas que você vai fazer no final do ano. Perfeito. Claro que você vai ter uma preparação específica para cada prova, mas, assim, você vai chegar preparado para fazer prova. E é isso, assim, eu acho que aumenta suas chances. Você vai estar concorrendo. Prova é dia, né? Às vezes você tá mal ali, às vezes você... É dia. Prova mais corrida, por exemplo, a prova na Unifesp, são 3 horas de prova para você fazer a mesma quantidade de questões. Exato. Não, e tem prova, por exemplo, que a prova da Unicamp mesmo eu tava doente. Foi na época do Covid, não sei o quê. Você erra gabarito, medo. Você erra gabarito, Perdeu um ano porque você errou um gabarito ali. E eu lembro até assim, na semana antes da prova, eu ficar, caramba, será que eu vou, que eu não vou, não sei o quê. Eu dei uma melhorada, em 95 fui, merda, né? Mas assim... Fui fazer a prova, você não tá no mesmo, claro. Na mesma... Assim, imagine que você só se preparou para uma prova, chega lá, é um dia desse, que você passou mal, enfim, ou então você erra um gabarito, ou você, sei lá, tem um dia ruim, tá com muita dor de cabeça pelo motivo que for, enfim, acontece alguma coisa na sua vida, na sua família. Então, assim, eu acho que você poder diversificar suas provas, assim, claro que tendo isso muito bem definido também, não fazer qualquer prova em qualquer canto. Eu acho que se você quer fazer residência em um lugar, você tem que parar para estudar os programas da residência, ver quais são os serviços que você quer fazer. E faz a prova da instituição que você sente orgulho de estar lá no próximo ano. Né? Exatamente. Não adianta você fazer a prova também para fazer, porque talvez isso pode até gerar alguma coisa para você. Esse foi um dos motivos que me levaram a não fazer prova em Recife.
Perfeito. foi o fato de, será que se eu passar em Recife e não passar em São Paulo, eu vou me contentar com algo que não é o meu sonho? Perfeito. Então, foi o que me levou a, não, beleza, eu não vou fazer a prova de Recife, se eu não passar, eu vou continuar seguindo o meu foco, eu vou estudar para as provas que eu quero passar. Então, foi por isso que eu não fiz Recife. Perfeito. Entendeu? Realização pessoal total. Total. Além de toda a questão que São Paulo aqui envolve de tudo que você já falou, de todo mundo sair da zona de conforto, é realização pessoal de cada um, não tenho dúvida aqui. E aí, beleza, vamos elencar umas 5 provas aqui pra gente só falar a dica de cada prova aqui, que é uma dica que pouco a gente conta. Vamos começar, Unicamp, que é fatídica a prova da Unicamp. O que é que vocês falariam? Primeiro de como chegar lá na hora da prova, que sempre é no mesmo local a prova da Unicamp. Todo ano é no mesmo local. Assim, eu fui fazer prova na Unicamp, eu tava no hotel lá, lembro que fiquei no hotel com minha cunhada, porque minha namorada que tava com a gente, minha cunhada se preparou junto, ela tá fazendo, inclusive na Unicamp agora, faz clínica médica lá. E minha namorada, ela ia ter uma segunda fase da Santa Casa, que ela tá fazendo clínica médica agora lá na Santa Casa, e aí ela ou ia fazer a prova da Unicamp ou ela ia pra segunda fase da Santa Casa. Aí ela ficou aqui pra ir pra segunda fase, e eu fui com minha cunhada. Eu tenho a vantagem também que eu tava na casa da minha mãe aqui, eu peguei o carro dela, fui de carro, a gente ficou no hotel lá. E, velho, pra mim eu não tive tanta dificuldade assim não, na verdade. Porque Pra chegar lá, você foi de carro e eu tava encontrou de tranquilo. carro, eu coloquei no Waze, sabia onde cheguei lá, e aí botei no estacionamento, que era perto assim, de onde a gente acabou fazendo a prova, e eu não tive essa dificuldade. Perfeito. Já a gente passou o perrengue lá, porque a Unicamp é afastada da cidade. A gente pegou um hotel. Você atravessa a gente pegou um hotel uma estrada, lá, né? E Um negócio Uber parece que não é uma coisa muito bem consolidada ainda lá, porque demora muito pra Então, chegar. a primeira dica em Campinas é o Uber. Já sai a meia hora querendo. E assim, a cidade para isso, né? Porque Para, muita gente vai muita lá fazer gente, prova, exato. não sei o quê. Então, assim, a gente teve uma dificuldade grande sair do hotel pra pegar Uber demorando 15, 20 minutos, assim. Então, você realmente precisa se programar. E quando chega lá na hora também é outro caos ali no campus que O tem. campus tudo. é enorme, então lembro que a gente fez num pavilhão, tu fez em outro Cada um bem faz um lugar longe, diferente, total. E uma prova muito longa também. Agora é uma prova muito bem elaborada. Muito bem elaborada, questões muito bem feitas. E justa. Justa. Total, Achei uma prova Total. bem justa. Segunda fase muito difícil, achei questão aberta, longa, achei... Eu concordo completamente, assim, é uma prova que é muito bem elaborada. As questões, assim, fica pouca coisa para discussão. Os gabaritos, assim, prova muito bem feita. Prova muito bem feita. Você tem que parar para pensar nas questões, fazer ela direito. Tem a questão dela ser muito cansativa, né? Que são 2 provas no mesmo dia. Você faz a prova de manhã, a prova objetiva. Não lembro quantas questões eram. 80, eu acho. 80 questões. E aí tem um horário de almoço rapidinho ali e depois volta para fazer a prova aberta, né? Que aí são questões abertas, assim. Questões abertas, Respostas rápidas, mas aberta. É uma coisa só, assim. É um diagnóstico, é um exame, é um achado, algo assim. Você não vai discorrer sobre nada. É uma linha no máximo, a resposta. Mas é isso, muito bem feito, assim. Tem que pensar muito bem para fazer as questões. Prova difícil. Diferente de todas as outras, assim. É a mais difícil. Todas são diferentes entre si, na verdade. É cansativo Né? o dia todo, né? Mas é um dia muito cansativo, assim. Tem que estar preparado. Tem que estar bem preparado para fazer. E Unifesp, o que é que vocês falariam, assim? Do que é que tem fora do comum na Unifesp? Tem o que o Guilherme falou já, né? Que é uma prova que o tempo é mais curto, né? É a prova mais corrida, assim. São 3 horas de prova, né? Quando vê, já... Mas outros são 4. Isso, Eu, pelo menos... Todo mundo reclamou. Eu sou um cara que não faz prova rápido. Eu sempre termino ali no limite. E precisei, no final, correr e isso me prejudicou. Totalmente prejudicou. Você para de prestar atenção na questão, né? Você só quer fazer a questão para não deixar em branco. Mas uma pulha e você cai. Mas assim, uma coisa que eu tentei levar como ideia para essa prova, sabendo que era uma prova rápida, assim, que tem que fazer, é que, se é uma questão que eu tenho que matutar muito tempo ali, pula, velho. Porque é isso. Você pode acabar acertando essa questão, que pouca gente acertaria, uma questão mais difícil, mas é melhor você garantir outras que você com certeza acertaria, para você não perder essas questões por tempo. Então, assim, se a questão tá um pouquinho mais complicada, não sei o quê, marca ela lá, guarda e vai para a próxima. E vai diferente da Unicamp, a Unifesp, se você estudar os assuntos que caem direcionados na prova, acho que você consegue se beneficiar mais. Cai muito, repete por exemplo, muito. Oftalmo, todo ano. Uma coisa que até, não foi tu que me disse, ou se foi Lucas que me disse, Carlos está fazendo radiologia lá, um abraço para Carlos aí. É o próximo a ser chamado aqui. Todo ano são 2 questões de oftalmo na Unifesp, pô. E oftalmo é isso aqui, vai cair isso aqui, até aquelas coisas que tu já falou lá na UP. Então, são coisas direcionadas que você vai estudar rápido. Exato. E vai garantir a mesma coisa de uma questão lá de trauma, por exemplo, que é um assunto super extenso, que cai generalizado basicamente em todas as provas. Então, se você se direcionar, e isso o intensivo da Medway me ajudou muito, que eles têm lá uma parte do intensivo que é direcionado especificamente para cada prova.
Então, isso me ajudou muito. Uma semana antes da prova e um tempo antes, mas principalmente na semana antes da prova, focar nessas especialidades, nessas questões direcionadas. Total. Acho que é o Unifesp. Total. E USP, São Paulo. USP, São Paulo. Tem alguma coisa? Prova difícil de fazer, concorda? Prova difícil. Acho que foi a prova mais difícil que eu fiz, assim, de todas. Bem trabalhado. Muito mas- bem elaborado. Também é uma prova muito muito bem elaborado. elaborada. Você fica com raiva, né? Você erra porque você não sabe. Assim, também, foi uma prova que eu senti uma dificuldade maior. Foi a primeira prova que eu fiz no ano da prova que eu tava fazendo provas, né? Assim, para residência. E eu senti que foi uma prova que eu fui um pouco, assim, eu me senti um pouco mais preso na hora da prova, sabe? Eu percebi que nas outras eu consegui fazer ela com um pouco mais de tranquilidade, não sei o quê. E também talvez até pelo peso da prova em si, assim. E ser uma prova difícil. Que E você logo tem a que primeira você... Exato. Eu acho que isso foi algo que foi pior pra mim, assim. Mas é isso, assim, é uma prova muito, muito bem feita, muito bem elaborada. As questões são de altíssimo nível, assim. E é uma prova difícil, mas é isso, assim, tem que se preparar. E é difícil pra todo mundo. Exatamente. Mas não é nada impossível, Mas não velho. é Não é nada impossível, impossível. Depois que você raciocina em cima das questões, você vê que era factível de você ter acertado. Perfeito. Entendeu? É realmente ali quem tá um pouquinho mais preparado. Esse é o diferencial. Residência é detalhe. É detalhe. É detalhe. Porque o dia ali é uma questão que vai colocar 30 pessoas na frente, 5 pessoas na sua frente. É uma questão que você acha duas ali que você acertou, você sobe muito. Sim. E outra. Então, USP é isso. Prova difícil, mas fazível. Fazível. Tem que ter calma na hora, Com vai pegar uma certeza, questão que com você vai bater o certeza. olho e vai se assustar, mas calma e tenta fazer a questão. Manter a mas- calma, porque a questão você precisa raciocinar em cima dela. Então, se você não conseguir manter a calma ali, você vai perder tempo. Quando vê, já passou o tempo, não vai ter tempo de pensar adequadamente nas questões. Tu fez Ribeirão também, não foi? Fiz o Você Ribeirão fez também. Não, fiz Ribeirão. Tá. E Ribeirão você achou parecida com o de São Paulo? Também é caso clínico. Também acho parecida também. Parecida com a Unicamp, parecida com o Ribeirão. Eles cobram mais algumas coisas mais direcionadas para o serviço dele, né? E estudando para o intensivo, eu consegui perceber isso. Eu lembro que acidentes com animais peçonhentos era uma coisa bem recorrente lá. Por estar na região, eles atendem bastante isso. Então, era uma coisa que eu estudei para essa prova e esqueci depois para as outras provas, porque não era uma coisa tão recorrente nas outras provas. De fato, eu não lembro de ter feito alguma questão que tenha caído isso. Mas é uma prova muito bem feita também. Questões, caso clínico, tudo, tranquilo de fazer também, perfeitamente. Beleza, e a última, IANSP, o que é que vocês têm? IANSP tem peculiaridade no IANSP. A primeira fase, mesma coisa da Unicamp, primeira fase é de manhã, segunda fase é de tarde. Isso. Todo mundo faz a segunda fase do IANSP. Isso. Não necessariamente vai ser corrigida, corrigida, mas todo mundo faz a prova. O que é que você tem alguma coisa assim da primeira fase que tem alguma coisa de peculiaridade na prova da manhã no IANSP? Eu lembro que, assim, a preparação do intensivo da MED, né, como o Guilherme tá falando, assim, eu acho que foi muito positivo para todas as instituições. E no IANSP também, tem as questões que, a forma como que é cobrado cirurgia lá, ou então até especialidades assim. Absurda a prova de cirurgia do IANSP. Exato. Então, assim, eu acho que eles dão algumas dicas, assim, uma forma... A gente já tá com a preparação completa quando eu cheguei para fazer o intensivo da MED, então foi mais um momento de revisão, realmente, assim, de focar nessas peculiaridades de cada instituição. E o IANSP, assim, também acho que foi muito positivo para esse lado, né? Eu acho que o mais diferente, realmente, da Unicamp, do IANSP é a segunda fase, né? Essa prova à tarde, que também, tipo, você já chega com um cansaço acumulado, pô, você tem que sair de lá, eu lembro que a gente tem que ir no shopping, comer, não sei o quê. Foi uma missão um pouco maior, assim, e é uma prova multimídia, né? Então, assim, tem os problemas da própria prova multimídia. Eu lembro que no dia que eu fui fazer a prova lá, deu um problema em alguma das salas, aí teve que parar todo mundo, vai começar de novo. Então, assim, tudo que já é cansativo se torna mais cansativo ainda, E tem que manter a calma. E tem que manter... Assim, eu Tá lembro todo que essa mundo prova, velho, foi a prova que eu tava mais tranquilo de todos, assim, absurdamente. Eu lembro que eu tava de chinelo, bermuda, assim, a galera com frio, não sei o que, eu não tava nem sentindo frio nesse Perfeito. dia. E diz aí tua colocação que tu ficou. Na primeira fase e na segunda. Eu fiquei em primeiro lugar. Perfeito, olha aí. Mas... Tranquilidade, ficou em primeiro do IANSP. Tava nervoso. Mas assim, eu vi assim, nessa hora que tava, tipo, a casa caindo lá, mano, tipo, deu problema, não sei o que, eu vi a galera nervosa, assim, como assim? Mas vai ter que fazer a prova e tal. Eu falei, velho, vai rolar já, tá ligado? Não adianta, vai rolar, já vai acontecer aí, eu vou esperar aqui pra fazer a prova. Aí é isso, assim, eu acho que... E dica da segunda fase de tarde, o que é que você falaria? Da multimídia. Então, eu acho que é fazer prova, velho. É você repetir esse tipo de questão, a mesma coisa pra segunda fase da Unicamp. Mas a multimídia do IANSP é mais porque muita gente fala multimídia é imagem e tal, mas como é que é a pegada Não, do eu IANSP? acho que você não vai conseguir. Acho que você não vai. Se você estudar os assuntos que caem no IANSP, mas que eles são cobrados mais no IANSP, naturalmente você vai conseguir fazer uma boa segunda fase. Mas o que eu acho interessante você treinar é o modelo de prova, que eles disponibilizam, você consegue na internet. O PowerPoint, eu acho que até tu conseguiu ser no passado pra gente. Eu acho que não foi não, mas eu recebi também. Enfim, que você colocar ali, 30 minutos de prova, vamos fazer a prova do IANSP 2019 aqui.
Pegar um ano aleatório, Bota na TV. bota na TV ou bota no computadorzinho aqui, vamos lá, 30 minutos, começa. Cada questão 5 minutos. Conseguiu fazer, não conseguiu fazer, na hora da prova ele vai passar. Então você precisa passar. É esse ambiente de prova. Sim. E você chegar lá mais ambientado, você vai conseguir. E assim, até a forma de você responder a questão. Pô, a gente é preparado toda a preparação para residência para fazer prova fechada, fazer prova objetiva. É essencial isso em prova aberta. E você tem que aprender a saber o que você tem que responder na prova essencial. aberta. Você saber o que é que ele está querendo que você fale ali. Porque às vezes a pergunta é uma pergunta objetiva, porque precisa de uma resposta objetiva ali, assim, mas é escrito. Então você tem que saber o que ele está querendo que você fale. Porque às vezes as perguntas abrem espaço para mais de uma forma de você dizer aquilo ali e tal, qual que é o diagnóstico, pode dizer diagnóstico sindrômico, o diagnóstico etiológico. Tipo assim, eu acho que você tem que aprender a entender o que a questão está lhe perguntando. Às vezes você nem sabe, mas você imagina que se você responder de um jeito, talvez você consiga meia questão, 0,25. Isso. Se você não tem certeza, exato. Então, Mas é isso, é aprender a fazer, tipo assim, por isso que eu acho que é fazer questão, ver muito gabarito dessas questões, tanto da multimídia quanto dessas que são escritas assim, porque eu acho que isso também, assim, é o que dá uma ajuda boa. Entendi. Você já sabe o que é que vai acontecer na hora lá da prova se você fizer antes. Exato. Beleza, aí passamos agora por residência médica, dica de cada prova, agora vamos o porquê da cirurgia geral, a residência em si. O que é que vocês acharam que se cumpriu a expectativa de vocês? O que é que vocês fizeram no R1? Como é que é o R2 e o R3? Na maioria, assim, eu sei que difere de cada serviço, mas na maioria, como é que é? Assim, no meu serviço é um pouco diferente, né? Que é um serviço particular, então acho que a residência funciona de uma forma um pouco diferente. A gente tem cobertura lá tanto do serviço privado quanto do serviço público. Então a gente roda nos dois setores, então é bem diferente a logística. Quando a gente está no serviço privado, a carga horária acaba sendo até maior do que no serviço público. Porque a demanda do paciente é muito maior do que a demanda do paciente do serviço público, né? Então, normalmente a gente chega de manhã lá bem cedo, depende de quantas cirurgias tiver, mas pode ser que chegue 5 horas da manhã, 4 horas, vai depender como é que é o serviço. Tem que ver todos os pacientes e depois de ver todos os pacientes, aí começa a entrar nas cirurgias. E serviço privado não é feito SUS, que diz, vai ter 4 cirurgias hoje. É cirurgia infinita. Tem várias equipes que a gente acompanha, então de vez em quando a gente tem 10 cirurgias no dia, 12 cirurgias no dia. E o seu dia, fora isso, você tem que ver as interconsultas, tem... de vez em quando o paciente chama de novo, você já passou no quarto do paciente, mas entrou outro familiar, você tem que ir lá dar o suporte para outro familiar, tem que reavaliar o paciente. Então, você passa o dia indo e vindo, só que é um serviço, eu acho que você acaba se estressando muito pouco, assim, porque tudo funciona muito bem, os staff, todo mundo está ali porque quer estar ali, então gosta de ensinar, está ali com você bem tranquilo, então não tem muita reclamação se você fizer tudo direito. A enfermagem é muito boa, então você chega no hospital, você nem viu o controle ainda, já está dizendo, o paciente tal teve febre, o paciente lá tal passou bem, o paciente tal acho que é melhor no dia alto hoje não. Então, a própria enfermagem já tem uma boa referência do paciente, e o paciente também da enfermagem, né? Quando você entra, ele sabe quem é a enfermeira dele, entendeu? Não é só, meu cirurgião é Dr. Rodrigo. Ele sabe que o nome da enfermeira também que está cuidando dele. Que de vez em quando a gente não via muito isso em Recife, né? Em Recife, no serviço público, a gente sabe que questão de técnica de enfermagem, de vez em quando era meio complicado no serviço público. E até aqui também, viu, Rodrigo? Sim. Assim, acho que o meu serviço, o serviço do Luiz, eles penam muito nisso aí, né? A gente tem uma dificuldade, pelo que a gente já conversou, dificuldade de centro cirúrgico, a equipe de enfermagem, técnica de enfermagem não é tão capacitada, e a gente conversando eu já tive muita inveja branca de você pelo fato de como o seu serviço funciona. Mas eu consegui, depois de um tempo, entender que são diferenças, que são escolas diferentes. Funcionam de maneiras diferentes. No meu, por exemplo, é um serviço grande, que tem seus problemas, né? Um serviço muito sobrecarregado, porque a gente praticamente atende o maior hospital dos servidores públicos de São Paulo, e são muitos servidores públicos, então a gente acaba recebendo toda essa demanda. Tem dificuldade de centro cirúrgico, tem um corpo clínico muito bom, a gente tem contato com vários preceptores, vários serviços dentro do próprio IANSP, mas tem muitas dificuldades também. E como toda a cirurgia geral, acho que é aquilo. É muito pesado, né? Tem que chegar muito cedo, praticamente Mas não tem final de semana. Fala aí detalhado como é que é. Lá... que é cirurgia geral, saber como é que é aqui em São Paulo. É muito pesado, velho. Eu acho que, de fato, comparando entre colegas assim, eu já sabia que ia ser assim. Na verdade, eu sabia que ia ser pesado, mas não achava que ia ser tão pesado. Realmente, o meu R1 foi um pouco doloroso. Praticamente não tinha final de semana, não tem pós-plantão, na cirurgia não é comum ter pós-plantão. Então, trabalha o dia inteiro, plantão à noite, dia de semana, sei lá, uma terça, quarta-feira,
quinta-feira, no outro dia é dia normal, ninguém tá nem aí que você tava de plantão. Às vezes a enfermaria, tipo, você tem que passar visita na enfermaria de 6 da manhã, porque o chefe vai passar visita às 7 da manhã. Só que você tá no plantão, lá no pronto-socorro, até às 7. Então você termina que tem que sair no seu horário de descanso, lá 2h30, 3 horas da manhã, para passar a visita nos pacientes, para quando você sair do plantão, você já tá com os pacientes passados, porque senão você não vai ter tempo. Entendeu? Então, é doloroso, mas eu acho que essa carga de trabalho lhe força, mesmo sem você querer aprender. Então, eu acho que São Paulo é muito isso. Tá todo mundo muito focado na rotina de trabalho, então não tem muito... Ninguém passa muito pano de deixar para depois, entendeu? Todo mundo quer que as coisas se resolvam logo. E essa carga lhe dá um volume que você termina absorvendo alguma coisa dali. E o R1 é muito burocrático? Muito burocrático, muito papel, chegar, tem que prescrever todo mundo, qualquer coisa, vai tirar um dreno ali, vai lavar um dreno, tem que discutir um caso com um radiologista, tem que levar um paciente na tomografia, é isso, velho. No R2 melhora. É o que dizem, né? Mas melhora mesmo. Mas eu acho que você passa a não ter fazer tanta essa parte física que o R1 faz, né? Todo R1 vai reclamar disso, mas quando você passa por isso, você vê que, de fato, aquilo ali... E cada ano que passa, vai entrando em cada vez mais número de cirurgias ou não? Também não? Ou é simétrico? Sim. À medida que vai passando, né? O meu serviço, por exemplo, é um serviço que tem muito R+. Então, pelo fato de a gente ter uma dificuldade de rodar a sala sem cirúrgico, tudo, são casos muito complexos, termina que fica pouco espaço para cirurgia pequena, né? Cirurgia que o paciente vai de alta no mesmo dia, para cirurgias mais complexas, cirurgias maiores, até porque o perfil do IANSP é um perfil de paciente mais idoso, então a gente lida muito com cirurgia oncológica. Então, os pacientes complicam mais, entendeu? Então, não é, de fato, eu consigo entender isso hoje, que não é para o R1, o R2 estar ali fazendo uma GDP ou então uma gastreia no paciente, assim. Eu consegui entender que, realmente, isso tem que ficar para quem está mais aprofundado. E dá para você aprender, dá para você aprender olhando, entrando em cirurgia, dá para você aprender acompanhando as subs. Você depois termina juntando tudo isso e faz, eu nem sabia que eu estava pronto, mas eu estou pronto. Agora pronto, pode me colocar aí para operar. No R2 a gente já começa a colocar as garrinhas um pouco mais de fora, e no R3, que é o final da cirurgia geral, acho que dá para sair com volume de cirurgia muito boa e com a diversidade de cirurgias boas também. Acho que isso é importante. Perfeito. Lá na Santa Casa é assim também ou é diferente? É assim, a Santa Casa é o maior hospital com pronto-socorro porta aberto na América Latina, né? Então, assim, a gente tem um volume de pacientes absurdo, assim. É um perfil de paciente, é um hospital do SUS, então é um perfil de paciente mais carente, mas a gente tem uma variedade de patologias muito grande. E por ser um hospital terciário, que eu estava falando aí, assim, paciente que bate lá não sai de lá para canto nenhum, a gente também acaba tendo uma complexidade de paciente muito grande. Então, a gente tem um volume muito grande de cirurgia dentro de cada área, do pronto-socorro, enfim, de cada especialidade de lá. Mas, junto a isso, também tem muito trabalho, né? Para tudo isso funcionar dessa forma, para você poder atender tanto paciente, você tem que trabalhar muito. Tem que fazer muito papel, tem que admitir muito paciente, tem que fazer pré-operatório de muito paciente. Tem muito paciente que não vai operar, que precisa de cuidados clínicos, cirúrgicos ali, e que você precisa também, assim, isso dá muito trabalho. Então, o R1, assim, é bem pesado, muito pesado mesmo, assim. A gente consegue já passar por algumas áreas, por algumas subespecialidades que são um pouco mais tranquilas do que outras, mas a gente tem uma carga de pronto-socorro muito grande. Muito grande. Isso nos 3 anos ou só no R1? Nos 3 anos. Nos 3 anos, em toda a nossa formação, a gente tem uma carga de pronto-socorro muito grande. Cerca de 3 rodízios por ano de pronto-socorro. E que, assim, é uma imersão muito grande ali que você aprende a lidar com todo tipo de paciente. Tem o trauma lá, é muito forte também. A gente tem um serviço de traumatologia de emergência, assim, que é muito, assim, muito grande. Chega muito trauma lá, todo dia, trauma grave. E eu acho que para a residência, assim, é muito bom para a gente, porque é uma preparação que você aprende a se virar, assim, a atuar no momento de uma urgência, de uma emergência ali. Você tem que fazer procedimentos de forma rápida, tomar decisões de forma rápida. E eu acho que isso é algo que no R1, assim, eu já percebi uma diferença muito grande, sabe? No R2, acaba que a carga horária é um pouco parecida, assim, porque a gente tem o mesmo tempo de pronto-socorro, a gente acaba rodando mais nas subespecialidades, mais na cirurgia do aparelho digestivo, que lá é dividido em áreas diferentes, e no pronto-socorro. E rola também no serviço da Santa Casa, que é um serviço secundário, que é da Santa Casa também,
mas é um hospital secundário que também é muito bom, porque nesse hospital secundário não tem R+. Como o Guilherme estava falando, assim, nos hospitais que tem R+, a gente acaba... É isso, assim, como é um hospital de altíssima complexidade, paciente muito grave, paciente que é indicado para cirurgia lá, pô, ele passa por uma peneira muito grande, assim. Ele já veio referenciado de outro canto, assim, são pacientes que já chegam num nível, assim, um pouco mais avançado, né? E é isso, a gente aprende fazendo o pré-operatório, pós-operatório, a clínica cirúrgica do paciente, resolvendo complicação ali, atendendo ele no pronto-socorro, depois no pós-operatório, e entrando nas cirurgias. Realmente, a cirurgia lá é focada para o R+, para o R3, para o R4, enfim, para o R5. Então, vai subindo, chega no R3, entra mais em cirurgia. Assim, a gente entra em cirurgia, mas só que a cirurgia não é a gente que faz. Entendi. Entende? A gente entra, participa ali, faz uma coisa ou outra, dependendo de se você é R1, R2, R3, você vai ter a sua função dentro da cirurgia também. Entendi. Eu estava falando de R3 aqui, é R3 da especialidade. Lá na Santa Casa, minha turma vai ser a primeira turma de R3 da cirurgia geral. E aí, você já sabe como é que vai ser organizado ou não? Assim, já existe um planejamento, já existe um programa. Assim que a gente entrou na residência, a gente exigiu um programa para os 3 anos, e aí foi mostrado para a gente esse programa. Existe um programa de como que vai ser, mas ainda não aconteceu. Então, assim, a gente ainda precisa saber como que vai ser realmente no dia a dia. É algo que ainda está um pouco em aberto para a gente. Assim, existe o programa lá, onde que a gente vai ter que passar, mas como vai ser realmente na prática, qual que vai ser exatamente a função do R3 ali, é algo que ainda não aconteceu. Em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar. Exato. Então, assim, acho que isso é uma coisa que vai depender muito da gente. O que a gente mostrar ali disposição para fazer, o que a gente mostrar habilidade e o que a nossa formação tiver preparado a gente para fazer, eu acho que vai ser algo que vai ser determinante para como vai ser nosso R3. E assim, o que você estava falando aí de volume de cirurgia, tal, de entrar em cirurgia, velho, a gente entra em cirurgia desde o começo, assim. Mas é isso, a grande diferença é a cirurgia que é você que vai fazer. Isso aí que muda realmente e faz todo sentido ser de acordo com o seu grau de habilidade, de expertise, de formação ali. Vocês têm contato com residente de Recife, de cirurgia geral lá de Recife? Não, eu não tenho contato próximo com ninguém assim, não. Não sabe nem em média como é que é lá os serviços? Não, eu sei quando eu passei de base antes, né? Eu não sei como está exatamente nesse ano. Em termos de volume cirúrgico, assim, o que é que vocês acham? Comparando. Eu não sei, eu tenho a impressão de que talvez o pessoal lá faça mais algumas cirurgias. Talvez mais vesícula aberta, provavelmente. Mas assim, eu também não consigo dar certeza, sabe? Eu falo muito mais baseado no que eu tive como experiência quando eu rodei lá no internato. Entende? Já faz o quê? Foi em 2021, já faz 2 anos agora. 2020, quando eu rodei fora do walk ainda. Então, assim, vai fazer 3 anos já. Então, assim, acho que o Repórter tem mudado muito. Assim, cirurgia vídeo, eu acho que aqui tem muito mais em São Paulo. Tem muito mais acesso, assim, a recursos. Até em hospital público em si. O IANSP mesmo, a maior parte das cirurgias é por videolaparoscopia. Mesmo cirurgia maior, oncológica, tudo. Em Recife, eu acho que falta um pouco isso, assim, no serviço público. Por falta de material, recurso, sabe? Mas acho que cirurgia maior, assim, acho que eles acabam tendo um bom suprimento, assim, fazer umas colectomia aberta, umas cirurgias assim abertas, acho que consegue suprir bem. A doença está aqui como está em São Paulo, como está em Recife, sabe? Lugar, né? Eu acho que isso Recife lá, né? tem grandes centros também de referência. Eu também conheço pouco, assim, tenho contato com uns amigos da faculdade, assim, que fizeram cirurgia. O meu cunhado também, o noivo da minha prima, assim, opera bem, né? Acho que opera mais pelo menos do que eu. Acho que no R2 agora, se eu for comparar aqui, pegar um bloco de notas aqui, ó, tu tem X cirurgias e eu tenho X cirurgias. Se eu for comparar com o cara de Recife, talvez eu tenha menos. Agora, se eu for comparar com o Rodrigo, talvez ele tenha menos. O Rodrigo já é um cara que, no serviço dele, é um volume altíssimo de cirurgia, porque é serviço particular. Então, aquilo ali é feito para rodar, entendeu? Então... E não necessariamente o número de cirurgia diz tudo, né? Exatamente. Tem qualidade no meio, tem muita discussão, tem isso. tudo. Sim, eu acho que assim, a sua mão como cirurgião, você vai ter ela com muito tempo de cirurgia. Tipo, a gente vê os cirurgiões que a gente acompanha, acho que tem o cara opera muito, não sei o quê. Já fez mais de 2.000, 3.000. Não é um cara que começou a operar há 2 anos agora. Não foi na residência que ele aprendeu a operar assim. Eu acho que é importante você ter o contato, você colocar a mão, você aprender a fazer as coisas, mas eu acho que todo o entorno é muito importante também. Assim, eu lembro que no começo, no R1, eu ficava muito chateado, porque, tinha um negócio de ficar passando plantão lá, de passar, sei lá, 80 pacientes, tá ligado? Então, assim, um negócio que era muito difícil pra mim, eu não via muito sentido naquilo. Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que tanta repetição de tanto paciente naquele momento, vendo as condutas que eram dadas, vendo o que era qual exame que tinha que pedir para cada paciente, o que é que eu esperava de encontrar no resultado do exame, de acordo com aquele achado clínico que ele tinha, e qual que seria a conduta para mais para frente, e hoje em dia se torna algo muito automático.
sabe? Tipo assim, você acaba aprendendo muito, como eu acho que até tu falasse aí, na repetição, assim. Você faz tanto que você acaba sendo forçado a aprender mesmo, não tem jeito. E tem que entregar resultado também. Porque tá todo mundo aqui vindo de fora, todo mundo chega aqui em São Paulo, tem que entregar resultado, porque o preceptor não vai querer saber quem fez ou quem não fez. Uns poucos querem, mas a maioria não vai querer saber, vai querer ter o resultado ali na hora e você tem que desenrolar, tem que sair da sua zona de conforto e desenrolar. E até para os seus outros R iguais, porque você vai ter que se provar para todo mundo ali. Porque senão vão pesar na sua dizendo que você não tá fazendo nada. Então é isso, você sai da zona de conforto o tempo todo. É isso, e assim, é isso. Aqui em São Paulo, eu percebo que o trabalho é muito... Não que em Recife não seja muito valorizado o trabalho, mas aqui eu acho que o trabalho é valorizado de uma forma diferente. A gente vê pessoas que estão há muito tempo aí já que trabalham assim de uma forma absurda, porque valoriza muito o trabalho em si. Trabalhar e fazer o melhor ali pelo paciente, estudar, ir atrás e fazer um trabalho de qualidade, sabe? Entendi. E isso é algo que, assim, eu tendo vindo para cá, eu percebo não só dos preceptores, mas também dos meus R iguais. Tem gente do Brasil todo e são pessoas que também tiveram essa vontade de sair da sua zona de conforto, de ir para um lugar diferente, de dar as caras, de mesmo sabendo todas as dificuldades que poderiam ser encontradas, de encarar elas por querer ter uma formação melhor. E eu vejo as pessoas se esforçando para isso. Então, acho que isso puxa você para cima também, sabe? Eu acho que você... É um encontro de propósito, né? Isso. Acho que na minha turma, dos meus R iguais, assim, dos 16, eu tenho 2, 3 de São Paulo. Então, o resto é Brasil todo. A concorrência nacional, o pessoal vem de todos os lugares com a mesma cabeça. Assim, alguns trabalharam mais, outros trabalharam menos. Um vem mais verde do que o outro. Um teve mais contato na vida acadêmica do que outros. Mas, assim, todo mundo vem com coisas diferentes, né? Não é aquele cara que passou... Tipo, todo mundo fez a mesma faculdade, todo mundo passou no mesmo lugar, então todo mundo já sabe as mesmas coisas, todo mundo traz uma coisa diferente. Eu acho, às vezes eu brinco que eu acho São Paulo um pouco meio sem cultura daqui, porque aqui tem gente de todos os lugares, então é um encontro de culturas aqui, entendeu? E termina ficando uma coisa muito misturada, assim, isso é legal. E é isso. E aí todo mundo com o mesmo propósito, né? Tipo, pra formação, é querendo ser. O cara quer dar a vida ali pra... É isso, e aí isso puxa você pra cima, sabe? Assim, pô, acho que... Beleza. E outra questão assim que eu acho que é importante também não é só o volume de cirurgia, né? Mas aprender o correto, né? Você tá ali com um grande chefe seu, ele dá uns detalhes na cirurgia que você ia demorar uns 20 anos da sua vida para aprender aquele detalhe ali para fazer. Aquele detalhe que não tem num livro que você acha Sem fácil. dúvida. É um cara que tem experiência, né? Não é só você fazer residência em um lugar que você vai operar muito, mas operar sem uma orientação adequada, só fazer por fazer. Então, não adianta. Eu acho que você tem que... Toda vez que você vai operar, você tem que melhorar, né, naquilo. Então, tem que ter alguém para orientar de uma forma que você vai sempre melhorar naquilo que você está fazendo. Beleza. Terminamos agora R1, R2, R3 de cirurgia, falando como é que é a especialidade. Agora vamos para a subespecialidade de cirurgia. Não sei se cada um aqui já sabe o que é que mais ou menos quer fazer, mas o que é que vale a pena a sub você fazer a residência médica de cirurgia geral já no local que você quer a sub? Você fazer a residência médica de cirurgia geral já aqui em São Paulo, mesmo querendo ir para outro local, porque você já está vivenciando aqui em São Paulo. Se existe protecionismo ou não, que muita gente fala dessas grandes instituições, de uma pessoa que está lá em Recife agora, está fazendo cirurgia geral e está querendo vir para cá agora só para fazer a sub, se vale a pena ou não. Então vamos começar primeiro. Vale a pena a residência médica de cirurgia aqui, geral em São Paulo para fazer a sub aqui? Isso já tem alguma certa vantagem ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tem sim. Eu acho que não dá para negar de que muitos serviços aqui são protecionistas, sim. Isso é só você pegar as pessoas que passaram nos últimos anos, se a maior parte é da instituição que ele fez. São da casa, exato. Que é o meu óbvio, porque todo mundo já conhece a pessoa ali. Exato. É o seu próprio chefe que já lhe conhece. Mas assim, eu acho que também não é impossível você passar, não. Eu acho que se a gente, pelo menos na Santa Casa, eu vejo esse ano, a gente tem um grupo grande de gente que é de fora. Principalmente em algumas especialidades mais do que outros. Acho que tem alguns que tem mais vaga, acaba passando mais gente que é de fora da Santa Casa, eu falo assim. Não é impossível, porque é aquela coisa assim, o cara pode, se você for muito bem na prova, então, os caras podem querer tirar você, mas não vão conseguir. Exatamente. Entende? O que pode acontecer é que antes de eu vir pra cá, eu não sabia que isso daí acontecia, mas depois de eu vivenciando daqui, isso acontece pura e simplesmente porque você tá vivenciando aquele serviço ali. Você tá com o chefe todos os dias, literalmente, de segunda a sexta, você sabe o que ele mais gosta de fazer, Exato. ponto. Isso daí realmente acontece. Eu pensava que não iria acontecer, mas realmente acontece. Você sabe que o cara só fala de X coisa, então vai cair na hora da prova. Você sabe qual é o dia a dia do serviço. Exatamente. Os serviços aqui, eles cobram muito nas provas, o dia a dia deles. Exatamente. Casos que foram mais icônicos no ano e tal, e acabam sendo cobrados nas provas. Então, assim, se você tá no serviço, você pode acabar acertando mais questões por isso também. Mas não necessariamente o cara que tá vindo lá de Recife, que estudou muito, se ele souber o assunto, ele vai acertar o tanto quanto você. Ele vai acertar. Até porque ele não pode colocar uma coisa que
seja diferente dos livros ali, alguma coisa assim, né? Exatamente. Pois é. Então tem um protecionismo porque alguém já lhe conhece, porque você já deu 3 anos ali pelo serviço, etc. Mas o cara que fez uma boa nota, ele vai ter a vaga dele e acabou, porque ninguém vai tirar se o cara foi bem na prova. Exatamente. E se você tiver um currículo bom, você tiver uma entrevista boa ali também, você vai ter uma nota também que, assim, vai fazer você passar. Perfeito. E isso até se você tiver em uma instituição em São Paulo, quiser sair da instituição para ir para outra instituição, isso é possível também. Mas, assim, é isso. É difícil. É mais difícil do que se você já está numa instituição. Perfeito. E a subespecialidade aqui em São Paulo, normalmente, como vocês estavam falando, opera mais do que o R1, R2, R3 nessas grandes instituições. Sim. Pelo menos a Santa Casa parece ser organizada para o R+, para o residente da especialidade. É organizada para ele e por ele também lá, assim, muitas vezes, né? O serviço é ele que organiza como que vai ser a rotina, mais ou menos, assim. E tem os dias cirúrgicos, tem o dia de ambulatório, mas ele que define junto com os preceptores, com os chefes, o que vai acontecer exatamente, qual cirurgia que vai entrar, como que estão os pacientes. Então, assim, ele assume muito essa responsabilidade. Então, ele acaba operando muito mais. É para ele, aquilo ali. Isso acontece no IANS também. Também. Eu acho que, parecido com a Santa Casa, é um serviço direcionado para o R+, né? As subespecialidades são muito fortes. E a gente, na cirurgia geral, tem a geral avançada lá e a gastrocirurgia, que são 2 departamentos diferentes, mas que atuam praticamente na mesma área, que é onde você vai ver a cirurgia geral de fato ali, só que a gente roda muito nas subespecialidades. Urologia, cabeça e pescoço, plástico, como eu tinha mencionado aqui antes, torácica, vascular. Então, quando a gente está nesses rodízios externos, de fato, é você com o R4, o R5 ali, entendendo a rotina do serviço e todo o volume cirúrgico orientado para eles. Isso. Entendeu? À medida que você for pegando ali mais um tempinho no serviço, talvez ele deixe você fazer alguma coisinha ali ou outra, para você também ter um gostinho ali, mas de fato é direcionado para o R+, porque o serviço necessita de uma complexidade que seja de subespecialidade. Acho que ele, por atender tudo isso, ele precisa que a subespecialidade se sobreponha ao mais básico ali, a cirurgia geral. E é isso, né? Assim, são centros formadores. Então, se você quer formar um especialista, você tem que dar... mais óbvio. Exato. O cara que está em formação para a especialidade, ele tem que ter o contato com as cirurgias que ele precisa operar. Não tem como ser de outra forma. Entende? Assim, a gente precisa entender isso e a gente precisa aproveitar essa especialidade próximo da gente. É isso. É estar lá no dia a dia e aproveitar o máximo que a gente puder daquilo ali. E o cara hoje que está fazendo cirurgia geral em Recife, vocês falariam para ele que vale a pena fazer a sub aqui em São Paulo? Eu falaria que sim. Eu falaria que vale. Assim, eu acho que assim, essa escolha é uma escolha muito pessoal, né? Assim, todas as escolhas que a gente tá falando aqui. O cara tem N motivos. Vir para São Paulo não é tão fácil. Você precisa, assim, você se mudar, você tem que ter uma segurança financeira importante, que não é fácil. Não é a coisa mais fácil. Família, pessoal, amigo, tem que ter família, tem que ter suporte. Exato. Você tem que estar disposto a isso também. Assim, não é tão fácil assim, quero ir e vou. Mas eu acho que é válido. Eu acho que sim. Eu acho que as especialidades aqui, principalmente nesses grandes centros, é isso que a gente estava falando até agora. Assim, eles são centros enormes, muito estabelecidos nas especialidades. Entende? Então, assim, eu acho que se você tiver interesse por alguma área... Eu acho que é isso. Se você terminou cirurgia geral em Recife ou está para terminar agora e você tem interesse em alguma área específica, eu acho que vale a pena ir atrás dos programas. Ir atrás de pessoas que fazem residência nesse serviço, saber como que é o programa da especialidade que você tem interesse, para saber se aquilo ali se encaixa no que você quer como residência. Porque tem muito isso também. Tem gente que quer fazer uma subespecialidade que, não, eu não quero ter um volume tão grande, eu quero que seja mais de boa, porque eu quero trabalhar também, eu estou num momento diferente da minha vida, sei lá, tenho um filho, eu tenho qualquer coisa para fazer. Então, assim, acho que cada pessoa tem as suas prioridades nesse momento. Então, acho que você tem que ver se encaixa com o que você quer e tem que ir atrás de programas. Também não adianta vir para cá achando que, eu estou indo para São Paulo e é isso aí. Porque, às vezes... Cada um tem sua peculiaridade. Exato. Às vezes você vai estar indo para um serviço, para uma especialidade que não é do jeito que você gostaria, do jeito que você tem um interesse em fazer, quer fazer sua especialização. Por N motivos. Tanto pelo próprio volume cirúrgico, pelo tipo de cirurgia que vai ter. Por exemplo, eu quero fazer vascular e eu vou para um serviço que não tem cirurgia endovascular, então não é tão variado, só tem mais arterial. Enfim, eu acho que você tem que pesar tudo isso. Entende? Para saber se realmente é algo que vai acrescentar para a sua formação. Perfeito. E quais são os cursinhos disponíveis que tem para a prova do R+, atualmente? Assim, aqui para São Paulo, o principal é o Medicoff, assim, né? É um cursinho que já não é novidade para ninguém ele talvez há 2, 3 anos atrás, aí, quando a gente estava se preparando, ele ainda fosse mais novo, mas hoje ele já é muito bem estabelecido aqui.
ele tem uma metodologia que é muito interessante também e é muito focado para as provas daqui. Então, a maioria daqui que você vê é de R2 e R3, que deve estar começando a preparação, aqui em São Paulo faz mais Medicoff do que o R+, do Medgrupo. Acredito que sim. Sem dúvida. Então, pra galera aí de Recife que tá aí, informação importante, aqui em São Paulo a galera faz mais Medicoff do que Medgrupo. Dica pessoal, eu comecei agora o Medicoff, já comecei esse ano para a prova do próximo ano e vou dizer que a aula, tô achando mais didática do que a do Medicurso, no sentido é uma aula mais direcionada, eu acho que mais específica, né? Eu acho que para quem tem uma basezinha assim, normalmente quando você vai fazer a sua prova de sub, você já tem uma base, né? Porque você já tá na cirurgia geral, então para você eu acho que flui muito mais o conteúdo. Eu acho que o Medicoff ele tem essa vantagem, essa facilidade de já ter nascido com essa ideia. Sim. De ser algo até mais porque os primeiros cursinhos dele, pelo que eu acho do Medicoff, era de R+, né? Eu acho que era. Acho Não que tinha de R1 assim. e começaram de R1 depois, se eu não tenho certeza. Acho que eles têm de cirurgia, endoscopia, R3 de clínica, se eu não me engano. Não sei exatamente. Eu acho que... Mas enfim, então o Medicoff aqui em São Paulo tá mais forte do que o Medgrupo para a prova de R+. Sim, é porque é isso, ele já nasceu dessa forma, né? E assim, ele não precisa ser tão geral, preparar o cara do 5º ano da faculdade de medicina para aprender os assuntos mais básicos e tal. Ele já nasce com essa ideia, essa proposta de ser algo mais para especialidade focado nas provas daqui. Então, assim, é isso, é como o Rodrigo estava falando, ele é muito mais direcionado, as aulas são mais, sabe, diretas, assim, ele já está tratando com alguém que já, teoricamente, está terminando uma residência, então, com outra cabeça, com outra mentalidade, que já tem outras obrigações na vida também, já tem outras prioridades, que não vai ficar, tipo, assistindo aulas enormes, e, tipo, por brincadeirinhas e tal, assim. Perfeito. Assim, é bem atualizado também, assim, muito tema de congresso, assim, você está vendo no congresso, assim, a discussão, ele bota exatamente na aula, porque ele sabe que aquilo ali é um tema que pode ser cobrado, sabe? E difícil conseguir isso de outra forma se não for alguém entregando para você ou você não estando lá no congresso. Daí essas informações é difícil. Uma coisa também, em cirurgia, a gente, agora que são 3 anos, você pode usar o R2, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, é usar o R2 para já começar a preparação para o R3, não deixar também para o último ano, fazer igual foi a prova do R1. A maioria está fazendo isso ou não? Eu acho que lá não. A maioria não. Acho que não também. Acho que a maioria não. Acho que isso pode ser um diferencial. Se eu já ter esse contato no 2º ano, que você talvez esteja um pouco menos atarefado, né, no 2º ano, e você possa já adiantar algumas coisas de que no próximo ano, como pelo menos lá no serviço a gente vai ter um volume maior e uma responsabilidade maior dentro do serviço, talvez você fique sem tanto tempo quanto você acha que você vai ter. Entendeu? Então, é importante já acordar nesse 2º ano e você já começar. Acho que no R1 não. O R1 é muito penoso. Acho que é só sobreviver. No R2 já dá para você começar a pensar lá na frente de novo. Mas mesmo assim, a maioria não tá fazendo ainda. Então, pra galera de fora, qualquer gente do Nordeste, do Norte, que tá conversando aqui com 3 pessoas que estão fazendo geral aqui, a maioria não tá fazendo cursinho ainda no R2. Então, se a pessoa não começou ainda no R2, não. Tá ok também. Ele tá no tempo. Também, Ele tá no tempo. Tá. Beleza, e agora vamos para o último tópico daqui, o mercado de trabalho. A gente chegou agora, saiu de cirurgia geral, depois subespecialidade, agora o mercado de trabalho. Falando agora do mercado de trabalho, primeiro em São Paulo, como é que é normalmente? Isso depende muito de subespecialidade para subespecialidade na geral, mas no geral assim, como é que é o mercado em São Paulo? Eu acho que varia bastante o mercado de trabalho aqui. Eu acho que tem vários públicos em São Paulo também, né? Então, tem a classe média alta, a classe média, o paciente também que é mais humilde, então tem vários tipos de mercado diferentes, né? Mas o grosso, assim, é feito Recife, assim, você vai atender pelo convênio, né? Então, no mercado privado, você vai atender um paciente que tem um convênio e vai ganhar o valor do convênio disso, né? São Paulo tem a vantagem que tem um volume absurdo, assim, né? São Paulo é muito maior do que Recife, a cidade, então tem a quantidade de pacientes absurda. Até se você quer ser um especialista em determinada área, tipo, quero ser um cirurgião hepatobiliar, aqui você talvez vai conseguir ser. Porque você vai trabalhar no SUS, no serviço, só fazendo cirurgia de fígado. E no privado, se você for uma pessoa muito referenciada, você vai conseguir também ter esse bom volume, assim, sabe? Em Recife já é um pouco mais difícil, porque no mercado privado, a quantidade de pacientes, por exemplo, de patologia, tumor de fígado que é operável, é muito pequeno. Então, para você ser a única pessoa referenciada para isso, talvez não vai acontecer muito isso, vai ficar muito espalhado isso. Então, em questão de volume cirúrgico aqui, acho que é bem maior do que em Recife, só que o mercado é muito mais difícil também, né? Entendi. E para entrar no mercado de trabalho, como é que é? A inserção no mercado é bem mais difícil, é o que eu estou dizendo. Se você der certo, você vai ter um volume absurdo que não tem o que comparar, mas para você dar certo, você tem uma concorrência que
é também gigante, né? E como é que são normalmente as formas de trabalho aqui? Você vai ser inserido num grupo, como é que é? Aqui funciona muito por equipes, né? Então, você tem que fazer mais ou menos parte de uma equipe para entrar no hospital. É isso que funciona. Até quando você vai atender vamos dizer, consultório de um hospital, você tem que ser de uma equipe. Normalmente não é um trabalho solo, assim. Você é da equipe de não sei quem, que tem lá o sobreaviso lá. É da equipe de tal pessoa, que só opera lá eletiva, mas é um cirurgião bariátrico do hospital. Então, vai estar do centro de bariátrica do hospital. E assim por diante. Claro que você pode ter o seu consultório particular, mas normalmente quando você atende por convênio, por exemplo, você vai ter que ter uma equipe que vai ter o convênio, seja no hospital ou seja numa clínica privada. Claro que tem gente que consegue, desde o começo, montar uma equipe com um amigo assim e atender só particular ou reembolso, que não depende de convênio especificamente, mas é mais difícil. Mas pode acontecer também. Tem várias estratégias aí. E mesmo nessa clínica, que são grupos assim, que são grupos mais fechados, assim, tem a clínica de bariátrica de X hospital. A maioria, assim, em média, tem um convênio ali, você trabalha pelo convênio, mas mesmo assim, essa galera trabalha por reembolso também? Tem os dois tipos? Eu acho que depende do perfil. Acho que tem gente que trabalha com os dois, tem muita gente que trabalha com os dois, tipo assim, no hospital, normalmente o hospital tem um convênio, então quando você atende no hospital, normalmente você tem que atender pelo convênio. Tipo, não tem Rapidinho, antes disso, explica o que é reembolso, porque alguém pode não saber aqui. Não, reembolso é porque, assim, vamos dizer, o convênio paga, vamos dizer, 2x pela cirurgia para o paciente. Ele pode dar esse dinheiro ao paciente se o médico não tiver o convênio. Então, você pede uma prévia para o convênio autorizar, o paciente meio que paga e o plano reembolsa o paciente esse valor, entendeu? Perfeito. Então, funciona dessa forma. Pelo convênio, tipo, se operar pelo convênio mesmo, é tipo assim... Tabelado. Tabelado. Você vai lá e vai receber depois de, sei lá, 60 dias aí do convênio, o valor. É diferente. O paciente não vai ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar, para ser restituído. Então, você já vai simplesmente pelo convênio. Então, tem muito reembolso aqui em São Paulo. Tem bem mais do que Recife. Bem mais do que Recife. E você acha que isso é por conta do quê? Acho que é cultural. Eu diria que é cultural. Entendi. Mas poderia ser levado, não necessariamente porque Recife está menor, isso pode ser levado para lá, pode aumentar. Pode, mas é questão que em Recife sempre foi muito a cultura de operar pelo convênio. Então, o paciente normalmente, de vez em quando, não vai só em um médico, né? O paciente já escutou falar por várias pessoas que todo mundo opera pelo convênio. Ele vai lá e quando ele chega lá e é por reembolso, ele vai procurar outro médico que seja pelo convênio. Porque ele sabe que vai ter o acesso a isso, é muito mais fácil. Entendi. Aqui em São Paulo, acho que culturalmente, tipo assim, talvez um parente dele já se operou por reembolso, já sabe como é que funciona, ele talvez possa até vá pelo método também. Então, acho que é questão mais cultural mesmo. Assim. Então, o cara saiu da residência da SUB, para ele se inserir normalmente no mercado de trabalho, ele tem que ir para um grupo, normalmente. Não, normalmente é o que acontece. Mas em Recife também segue muito esse padrão. Acho que cirurgia, na verdade, você sempre tem um mestre, né? Para seguir. Eu acho que cirurgia segue esse padrão, né? Você sempre tem que ter alguém maior, porque sempre que tiver uma cirurgia maior porte, alguma coisa, você tem que ter alguém para lhe orientar. Mas não sei se nas áreas de clínica médica, outras áreas é diferente, mas em cirurgia acho que segue muito esse padrão, assim. Entendi. Cirurgião não trabalha só, né? Você que tem uma equipe, né? E é isso. Exatamente. Isso, eu acho que até você trabalhar sozinho é até perigoso, né? Você novo, trabalhar sozinho. Você não pode achar que sabe fazer tudo, pode se aventurar tudo, né? Acho que você sempre tem que ter alguém para contar. Perfeito. E o mercado de trabalho comparado de São Paulo com Recife, o que é que tu fala? No geral, primeiro, não uma pessoa nem que se formou aqui em São Paulo, nem uma pessoa que se formou assim em Recife. No geral, o que é que tu acha? Não, é o que eu falei. Acho que é questão, volume cirúrgico, se você for se você conseguir ter uma inserção boa, você vai ter um volume cirúrgico bem maior assim do que Recife, mas o mercado é bem mais difícil, né? Então, para se inserir no grupo é mais difícil. Não é só inserir no grupo. Eu tô falando, inserir no grupo você se insere, mas você vai ter volume cirúrgico. Mas esse grupo... Então, isso é outra coisa importante. Para captar o paciente do grupo, o paciente é do grupo ou o paciente é seu que está trabalhando no grupo? Aí depende muito. Isso varia muito. Às vezes você é de um grupo e aí você tá de um grupo de um hospital X e aí você vai ter uma cirurgia lá. E aí você que tá no sobreaviso, enfim, você que tá no período de ir nesse dia para cirurgia, enfim, a cirurgia é sua. Pô, esse paciente vai voltar no seu ambulatório. Entendeu? Esse paciente é seu. E aí você, dessa forma, já começa a criar os seus pacientes. De vez em quando o paciente que operou a vesícula tem uma hérnia depois. Exato. E outra, e aí ele vai falar, eu me operei minha vesícula e minha hérnia com o Dr. Rodrigo. Vai falar com a cunhada dele, minha cunhada também tem uma hérnia aqui, vai lá, Dr. Rodrigo. Então, assim, tem todas as formas. E além disso, assim, hoje em dia a medicina, não só na cirurgia, isso em todas as áreas, para você ter uma inserção maior no mercado e abranger mais mercados, mais pessoas, você tem que empreender, né? Então, você tem que aprender a assim, valorizar o seu trabalho, a divulgar ele.
E isso é algo que, assim, tem que acontecer muito. Não só aqui em Recife, não só aqui em São Paulo, mas em qualquer lugar. É importante só fazer isso, principalmente a gente que é novo, que está saindo aí com uma quantidade absurda de gente que está se formando também como médico. Como cirurgião é menos, mas também é muita gente se formando. E é isso, assim, eu acho que aqui, outra coisa que eu acho que o mercado daqui, que você estava perguntando aí, a diferença daqui para São Paulo, é o que o Rodrigo até comentou assim, é que aqui tem muito mais espaço para o especialista. Então, se você tem vontade, tem interesse em se especializar, em, assim, sabe, aprofundar mais em algum assunto, aqui você vai ter mais espaço. Entendi. Porque é isso. Em Recife, aqui a gente tem uma quantidade de habitantes, é a maior cidade do país. Então, a mais populosa que tem. Então, a gente vai ter um volume grande de pacientes. Paciente do SUS, paciente particular, paciente de todas as formas. Então, se você é um especialista, você vai ter uma quantidade de pacientes que vai suprir a sua especialidade. Entendi. Em Recife, a gente não consegue ter isso tanto, se você for muito especialista. Entende? Assim, o mercado já é mais fechado, as pessoas são mais antigas. Você pode até acabar voltando para lá e entrando no grupo de uma pessoa de lá, dessa especialidade. Entende? Isso pode acontecer. Mas aqui existem muito mais grupos, tem muito mais pessoas. Tem muito mais pacientes. O que é que vocês acham comparando uma pessoa que saiu agora da residência médica aqui de São Paulo para entrar na inserção aqui do mercado de trabalho de São Paulo, em qualquer grupo desse, e a pessoa que acabou a residência médica em Recife e ter que entrar num grupo de Recife? O que é que seria mais fácil, você acha? Eu acho que inserção do mercado de trabalho em Recife, eu acho que é mais fácil do que em São Paulo. Agora, não estou dizendo que vai ter um volume cirúrgico absurdo, que vai... Entendeu? Eu tô falando. Questão de inserção, acho que todo mundo que fez uma residência boa em Recife, assim, ou fez uma residência boa em São Paulo e voltou para Recife, não vai ter nenhuma dificuldade de trabalhar nos grandes centros aqui em Recife, né? Eu acho que aqui em São Paulo é um pouco diferente. Então, normalmente, esse tipo de pessoa lá em Recife é contratado. Por algum grupo é contratado. Só não sabe se vai ter o volume cirúrgico. Sim. Acho que questão de inserção, acho que não tem grande dificuldade. Você trabalhar num hospital grande lá, acho que seja Esperança, Português, Santa Joana, eu acho que se você fizer uma boa residência, claro, se fizer uma boa residência e for um bom residente, você vai conseguir se inserir bem. Claro, se for um residente que ninguém gosta, independente do que você tiver, meu amigo, vai ser difícil para você. Pode ter a oportunidade que for, mas se for ruim, velho. Assim, eu acho que a inserção no mercado de trabalho, né, depende muito do que você tem a oferecer, na verdade. Se você quer entrar num grupo, você tem que oferecer algo para ele. Você tem que ser interessante também. Isso em qualquer lugar que seja. Então, por isso que a formação é tão importante. Você tem que se formar com algum diferencial. Alguma coisa você tem que ter diferente na sua formação para levar para o lugar que você está indo trabalhar. Porque senão você vai ser só mais um. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta depois que você falou isso aí. Vai, eu vejo aqui em São Paulo uma boa absorção, pelo menos no meu serviço, uma boa absorção do residente se enquadrando nas equipes dos chefes de lá. Eu consigo ver isso aí. Eu não tenho essa experiência, até porque eu não terminei ainda, né? Então, e eu vou fazer sub e tal, então isso vai ser lá na frente mais pra mim. Mas assim, eu consigo ver os residentes que estão acabando agora, entrando nos grupos, passando pouco tempo ali ainda perdido ou voltando para a sua cidade natal, porque não conseguiram se encaixar aqui. A maioria das pessoas que eu tive a oportunidade de ver que terminaram e eles continuam aqui, inseridos no grupos de algum chefe e variados chefes. Pessoa que decidiu trabalhar com cirurgias mais benignas, bariátrica, cirurgias de refluxo, conseguem entrar no mercado. Pessoas que vão para a parte de cirurgia oncológica, conseguem, coloproctologia também conseguem. Então, eu vejo que tem espaço para todo mundo. Ainda é um mercado que tem espaço. Perfeito. E para se inserir no mercado de trabalho que vocês falaram que tem que ter algo, não é um algo a mais, mas você tem que se oferecer, tem que saber se vender e você tem que ter uma formação para você se inserir. Você tem que entregar alguma coisa para aquele grupo. E aí se entrega alguma coisa nesse grupo daí, você acha que consegue aqui em São Paulo, para voltar para Recife, essa entrega, já que você se formou aqui, e aqui é voltado para a subespecialidade. Quando você volta para Recife, abre portas, isso? Eu acho que é isso, assim, como eu falei, eu acho que independe para onde você está indo. Se é aqui ou indo para Recife, talvez seja até mais fácil, porque são menos pessoas. Assim, lá na minha residência, eu sou o único recifense. Tinha uma recifense que foi minha R2, mas ela saiu já. Então, assim, agora eu sou o único recifense lá da Santa Casa. Então, assim, se tiver algo, por mais discreto que seja da formação da Santa Casa, que eu levar como aprendizado, para qualquer lugar que eu for, aqui em São Paulo, eu vou ter uma concorrência maior por esse diferencial. Em Recife, não. Entende? E é isso. Mas, assim, eu acho que durante a nossa formação que a gente tem que ir atrás disso, né? Identificar que pontos são esses, principalmente dentro da especialidade que a gente quer, para levar esse diferencial para onde a gente for.
Entendi. Então, a pessoa que muita gente tem dúvida que isso daí é a pergunta de $1 milhão, a pessoa que sai de Recife, que ela já tem um network ali da própria residência médica dela, que conhece os chefes dela e que vai ser absorvida por algum chefe. Se a pessoa vem de São Paulo, chega lá em Recife, você querendo voltar, qualquer coisa do tipo, você vai voltar, entre aspas, sendo um desconhecido, porque você fez toda a sua formação aqui, mas o quanto o nome da instituição pesaria para esse tipo de inserção no mercado? Assim, eu acho que é difícil até a gente falar isso com tanta propriedade, assim, né? Porque a gente não vivenciou isso ainda. Não passou por isso ainda. Exato. Eu tive contato com um preceptor meu lá em Recife. Mas pelo que os outros falam. É isso, exato. Foi o que ele falou. Ele fez residência aqui em São Paulo, fez cirurgia geral na Santa Casa, fez oncológica no AC e voltou lá para Recife. E eu peguei ele no momento que ele tinha chegado há pouco tempo em Recife. E eu lembro muito bem de ele falar, eu perguntava ele como era a residência aqui e tudo. Eu lembro muito bem de ele falar que inicialmente ele estava sofrendo um pouco, sim, para ser inserido. Por isso, porque ele chega como desconhecido. Até as pessoas saberem quem ele é, a forma como ele trabalha, o que ele tem para oferecer para entrar nos grupos de lá, ele leva um tempo para isso. Mas eu acho que isso é completamente natural. E isso não só para quem vai para Recife. Se você está aqui, você vai entrar num grupo novo, ou enfim, vai para um interior, para algum outro lugar, você vai ter que mostrar para essas pessoas o seu valor. Entende? Então, assim, vai ter a dificuldade, você tá chegando como desconhecido, apesar de a gente não ser completamente conhecido. A gente conhece pessoas que estão lá. E talvez até algumas pessoas tenham mais experiência aqui de já ter um contato de alguém por lá, já ter algum lugar para ir mais certo. Assim, isso pode acontecer também. Entende? Então, assim, eu acho que a dificuldade pode acontecer inicialmente, se você não já tem um contato diretamente, mas se você realmente tem algo a oferecer, eu acho que esse problema você consegue contornar. Perfeito. E a pessoa que está fazendo hoje geral lá em Recife, e ela tem medo hoje, você está falando para uma pessoa que ela tem medo de vir fazer a sub aqui em São Paulo. Por conta disso, por conta de inserção no mercado, que ela já está lá no IMIP da vida, no Hospital dos Servidores lá de Recife na vida, e ela está lá, já conhece todos os chefes, ela quer fazer a sub por lá, ou no HC, ou no IMIP, ou em qualquer outro lá, porque acha que o chefe vai abrir portas para ela, mas tem um lado de vir aqui para São Paulo, voltar com o nome do peso da instituição, de convivência com demais chefes aqui, que é o cara que faz o livro seu da sua subespecialidade. Essa pessoa deveria ter algum tipo de receio, você falaria, pode vir, porque você vai ter espaço onde quiser no Brasil. Eu acho que ela vai ter espaço onde ela quiser. Principalmente se ela já é de um serviço, ela já tem um contato com algum preceptor lá, que assim, ela só tornaria esse contato mais próximo numa residência no R+. Ela vindo para cá e voltando para lá, eu tenho certeza que ela vai ser ainda mais valorizada. Se ela quiser voltar para o serviço que ela está atualmente, inclusive assim, eu tenho certeza que o preceptor dela vai falar, pô, essa pessoa, eu quero ela junto comigo. Porque eu vi ela formando aqui, eu vi como que ela estava, e ela foi para lá, vai trazer algo, inclusive talvez para me oferecer, para me acrescentar. Entende? Talvez se ela continuar lá direto, ela vai ser residente do cara para sempre. Perfeito. Voltando, talvez continue sendo assim dessa forma, mas ele talvez veja com outros olhos. Entende? Mas como eu falei, assim, é difícil bater o martelo, porque eu nunca vivenciei nada de... Me perguntam muito se algum dia eu quero voltar para Recife, né? De cara, eu já digo logo que eu vou passar pelo menos 6 anos aqui, então é uma coisa que eu não procuro não pensar tanto. Mas uma coisa que eu digo sempre é que eu voltaria para Recife só se Recife me quisesse. Né? Se eu tivesse já num nível alto aqui e tivesse sendo necessário na Recife. Pô, esse cara faz um diferencial lá, teve uma formação muito boa, ele faz uma coisa diferencial que aqui tá faltando. Então, vamos puxar esse cara pra lá. Eu não penso assim, não, vou fazer minha residência aqui e vou voltar correndo pra Recife, porque eu acho que lá é minha casa e tal, não sei o que. Não, eu vim aqui pra São Paulo pra buscar um diferencial, uma coisa que talvez todo mundo que tivesse feito em Recife não pegue esse gancho que eu tô pegando aqui em São Paulo. E não corto, assim... Não pensar, nunca vou voltar para Recife. Mas eu só volto para Recife se realmente fizer sentido. Eu não vou voltar lá para ser mais do mesmo. Eu só voltar se eu tiver um diferencial que eu tive que sair para pegar fora e talvez aqui eu me encaixe e consiga deslanchar diferente de quem fez mais do mesmo. E tem espaço para isso. É isso. E eu acho que assim, esse pensamento de você já ter a gente já ter dado as caras uma vez, se mudado e tal, é isso. Se em algum momento da vida, pelo menos eu penso assim, né? Eu não penso, quero voltar para Recife de toda forma, como ele falou, mas de que a gente, se por um acaso lá na frente for necessário, em algum outro lugar que me seja interessante, mesmo que não seja Recife ou não seja São Paulo, e que me seja interessante, a proposta que seja algo que me realize profissionalmente, me realize pessoalmente também. Então, assim, eu não fecho portas para nenhuma situação também. Eu acho que a gente já ter se mudado uma vez também gera dá essa tranquilidade pra gente, desse tipo de tomar esse tipo de decisão também lá na frente. Total. Sabe?
Eu acho que esse é um lado que você tinha falado, até a gente tinha comentado aqui, de crescer também pessoalmente, saindo de Recife, vindo para cá. Pessoal. Eu acho que é isso. Você também ter que começar a ver as coisas de uma forma diferente. Perfeito. Completamos tudo que deveria completar. Agora, acabando os minutos finais, vamos falar somente última pergunta, se vale a pena vir para São Paulo ou não. Como é que é a vida de vocês aqui, englobando tudo, não só a residência médica, mas a vida como um todo. Vale a pena vir para cá ou não? Vale, muito. São Paulo é uma cidade muito grande, você conhece muita gente. É um desafio, pelo menos para mim. Eu não morava sozinho em Recife, então foi um desafio vir aqui morar sozinho, enfrentar realmente o dia a dia. Isso me fortaleceu muito, porque eu precisei buscar recursos internos para sanar algumas necessidades diárias, como companhia, né? O calor dos meus amigos no final de semana. Ainda bem que eu tenho grandes amigos que estão aqui, vocês consideram como uns deles. Mas assim, não tá todo mundo que tá lá. Minha família não tá aqui. Eu não conheço as ruas. Então, todo lugar que eu vou é um lugar novo. E você é como o primeiro plantão. Todo primeiro plantão que você dá em algum lugar é sempre o pior plantão. Depois, só melhora. Porque você conhece, você já vê como é que o serviço funciona, você vai entendendo como é a cidade. E você vai vendo várias outras oportunidades que você, quando estava lá recluso, lá no seu lugar, no outro lugar que você trabalhava, ou na cidade que você morava, que aqui são coisas novas. Então, isso traz um crescimento pessoal sem dúvida nenhuma. Eu acho que o principal motivo que me levou a vir aqui para São Paulo foi pessoal. E não tão profissional, mas foi mais pessoal. Perfeito. Então vale a pena 100% para você. Para mim vale. Perfeito. Vale demais. Eu acho que a experiência que tem aqui, não só profissional, mas como pessoal de você tá morando sozinho aqui, tá criando o seu próprio caminho, né? Então eu acho que vale demais. Recomendo bastante. Eu também acho assim. Para mim tá sendo uma experiência muito interessante, diferente, né? Eu tô morando com minha namorada agora. Beijo, meu amor. Tô morando mais perto da minha mãe também aqui, da minha irmã mais nova. Então assim, sinto muita falta, né, dos meus avós, da minha irmã, que estão lá em Recife, da minha família toda lá, dos meus amigos também. Mas é isso, assim, a experiência é um crescimento pessoal que realmente é diferente, assim. Eu me vejo com 1 ano e pouco agora de morando aqui como outra pessoa, assim, realmente, profissionalmente e também pessoalmente. Acho que é um crescimento que não dá nem para mensurar, assim. Perfeito. Ou seja, se você estiver em Recife fazendo cirurgia geral ou ainda no internato e quiser vir para São Paulo, tem 3 opiniões aqui dizendo que vale a pena, então venha para cá sem medo nenhum. Então, concluímos agora o primeiro podcast, passando por absolutamente tudo. Vejo pouquíssimos podcasts que fazem isso que a gente fez aqui agora. Falar com 3 pessoas que saíram da sua zona de conforto e chegaram até lá e estão mostrando por que chegaram. Falando aqui coisas que ninguém fala e a opinião deles de cada um. Esse podcast só está começando, esse é o primeiro episódio. Nos próximos, a partir de agora, a gente vai chamar sempre pessoas, normalmente esse daqui vai ser a pegada, pessoas que são do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, saíram da sua zona de conforto e chegaram aqui até São Paulo, e a gente vai passando por várias especialidades. Acho que a próxima vai ser psiquiatria, Murilo deve fazer, com ele já deve estar em contato com 2 pessoas que devem ser lá do Nordeste também. Depois a gente vai passar por anestese com Raíssa e com Esdras, depois oftalmo comigo, e a gente vai passando por todas as especialidades, beleza? Sempre nessa pegada que foi aqui de hoje, desde o início até o mercado de trabalho de cada uma delas. É isso, até o próximo episódio. Valeu. Muito obrigado.